Noite, estamos ao vivo, mais uma live, a última do ano, afiando o nosso machado. Depois eu irei abrir algumas lives do nada, mas de quarta-feira às 20h30, essa será a última do ano, mas voltaremos no dia 7. Então vamos aproveitar, hoje vamos ter a participação especial da doutora Cíntia, da Menos Conflito, e ela é terapeuta, advogada, vai dar uma aula aqui pra gente. Então, papel e caneta na mão, que ela vai falar sobre neurociência, sobre o porquê que procrastinamos, o porquê que, assim, nós sabemos que precisa ser feito, que precisamos fazer, mas não fazemos. Já já ela vai entrar aqui. Muito boa noite. Vocês que estão entrando, encaminhem essa live. Sabe aquela pessoa que você sabe que precisa de uma ajuda? Porque todo mundo precisa. Eu procrastino tanto. Quem é que procrastina? Me fala. E procrastinar tá sendo assim, é, acho que um dos maiores defeitos, né, das pessoas é procrastinar. O meu é o meu maior defeito. Eu entrego só no prazo, procrastino bastante. E ela vai falar o porquê. Eu sei algumas coisas, já aprendi muito com ela, mas toda vez que ela vem aqui ou que ela vai no. Ela já se apresentou também, já deu uma aula em mentoria minha, ela faz assim muito sucesso. Ao Tiagão! Aê, Zero! Saudade boa! É bom estar aqui afiando o machado, já fazer um planejamento para 2026. Por quê? Ó lá, a Cintia entrando. Se fizermos as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. Então, assim, não faça do mesmo jeito. Temos que mudar, vamos fazer diferente. A Cintia já pediu para participar. Vamos colocar. Deixa eu ver se deu certo. Se tá entrando. Aê, que Olá, linda! Tudo tudo bom? bem? Como você está, Tô Cíntia? ótima. Deixa eu melhorar aqui. É, e como que você está aí na sua cidade? Ó, Tudo ótimo por aqui. se apresenta para o pessoal. Você já é de casa, mas muitos são novos, né? Tem alguns novos, outros que já te conhecem. Se apresenta pra gente, fazendo um favor. Então, meu nome é Cíntia Carvalho, eu sou do Menos Conflitos. Eu sou advogada de família, treinadora comportamental e com formação em neurociência do comportamento, psicologia das emoções. Então, a gente faz um trabalho aqui na rede social, eu faço um trabalho muito voltado para comunicação com inteligência emocional. E nos bastidores, para que isso seja aplicado dentro do método Menos Conflitos, a gente traz essa neurociência do comportamento, que é a formação de hábitos, por que que a gente age como a gente age, de uma forma que ajuda a adesão. Então, quando você entende como sua mente age, você para de ficar nessa briga de, eu estou me sabotando, eu não sei por que que isso está acontecendo. Existem diversas formas, né, de explicar os comportamentos. A neurociência ela traz uma explicação à luz de como o nosso cérebro funciona, a origem dele, biológica, e quais são os padrões, por que que ele estabelece aqueles padrões, por que que aquilo funciona ou não. Então é essa, assim, vocês vão ver aqui durante a aula que são explicações de muito fácil compreensão, mas que tem técnicas que são aplicáveis e que vão ajudar a trazer realmente essa mudança de comportamento. Porque como você falou, né, Ana, assim, tudo é comportamento. Então, Tudo. a gente está tentando, quando você quer melhorar sua comunicação, quando você quer vender mais, quando você quer ser mais ativo, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, você está querendo mudar hábitos. E para a gente mudar hábitos, a gente tenta pela força de vontade. E é uma péssima ferramenta de mudança de hábitos, porque ela é muito dispendiosa para o nosso cérebro. Então, existem formas mais inteligentes de a gente trabalhar essas mudanças de comportamento e de hábitos. É isso que eu Porque vou trazer aqui só. um pouco para vocês hoje. Então você está querendo dizer que só a força de vontade não adianta, é isso, A né? força de Ela vontade é ajuda, péssima. mas Não, eu tô não querendo dizer não, eu tô adianta. dizendo com todas as letras. A força de vontade é péssima. Porque assim, existem alguns conceitos deturpados, né? Então se fala muito assim, não dependa da motivação.
Motivação é motivo para ação. Se você não tiver motivo para ação, seu cérebro não vai fazer coisa nenhuma. É diferente de disposição. Disposição, sim. Nossa, eu tenho motivo para ação, mas eu não estou disposta para ir para a academia todo dia. Mas eu tenho motivo para ação, saúde, bem-estar. E assim, quanto mais, eu falei isso, esses genéricos, né? Mas quanto mais, acho que eu já fiz uma aula, eu acho, com você sobre isso. Você já fez. Quanto mais específico, mais detalhado, mais visceral é o seu motivo para a ação, a sua motivação, mais forte vai ser a sua disposição de fazer aquilo. E fazer também quando não tem disposição. Cíntia, é praticamente vender. Por exemplo, a venda, você vende para aquele cliente que ele tem uma dor ou um desejo. Então, o que você está querendo, ou vai pela dor, ou você vai pelo desejo. É uma motivação, tipo assim. É isso, é assim, o que aquela pessoa está buscando, né? Existem, aí quando você fala assim da venda especificamente, a gente tem que pensar qual é a necessidade daquela pessoa, né? Porque a motivação pode ser se sentir mais viril, mais másculo, dependendo do homem, se sentir mais, mostrar para as pessoas que consegue comprar um carro de um determinado valor, pode ser, eu estou dizendo do cliente, né, a motivação do cliente, pode ser uma conquista de que a pessoa ali há muito tempo foi juntando ali aquele dinheirinho e quer mostrar, né, quer se sentir bem com aquela conquista. Então, isso é a motivação da pessoa. E qual é a necessidade dessa pessoa? Então, elas são coisas que estão conectadas. Entender a necessidade da pessoa vai ajudar o vendedor a ir mais direto no qual é o problema daquela pessoa que ele vai ajudar a resolver. Então, assim, como você fala, as pessoas compram carro, mas nem todo mundo que está comprando carro pelos mesmos motivos. Sim, exato. E a mesma coisa para criar o hábito bom e tirar os ruins também, tipo isso. Vamos lá, posso mandar o pau na Começa. gente? Pegue Tudo caneta seu. aí, Ó, pare para pensar aqui, que o negócio papel vai e ser. caneta na mão, ó, já estou. Eu vim aqui com um roteirinho assim de final de ano, brinco para vocês. Depois eu vou disponibilizar, Ana, um material com um resumo dessa aula. Eu Por fiz favor. um PDF e vai ficar muito legal para vocês ajudarem a lembrar e colocar isso realmente em prática. A ideia de hoje é ensinar, mas vocês aprenderem como colocar isso em prática. Então, certamente vocês já passaram. A gente veio falar aqui hoje de quê? De por que a gente procrastina, por que a gente se auto-sabota, o que está por trás do saber, foi até a Ana que propôs essa aula hoje, por que a gente sabe o que quer fazer, mas não faz. Mas não A faz. gente sabe o que deveria, mas não faz. Então, certamente você já se viu em situações que você pensa, ó, vou colocar aqui vocês, são vendedores, né? Ah, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu quero vender 1 milhão, eu tenho que vender 10 cotas de 100 mil reais. Eu vou vender 10 cotas de 100 mil reais, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí a gente começa com o engano. Então, o que eu vou começar a explicar para vocês? Desmistificar, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando você fala, eu sei o que eu tenho que fazer, vender 10 cotas de 100 mil reais, isso é uma meta. Mas para o seu cérebro, ele não executa metas, ele executa ações que são sequenciais e específicas. Imagine que você dissesse para você mesmo: eu tenho que ir para São Paulo e São Paulo fica a 400 quilômetros da minha cidade. Quero chegar lá. Certo. Imagine que seu carro tem um modo autônomo em que ele vai e faz essa direção. Para ele funcionar, você vai ter que ligar ele no GPS. Se você não ligar, não basta você dizer que vai para São Paulo e São Paulo fica a 400 quilômetros. Então, isso não é clareza. Isso é uma meta, mas é uma meta que não tem ações concretas para você colocar ela em execução. Então, por que o cérebro trava com esse modo de eu sei o que eu quero fazer? Quem são os clientes? Como é que eu abordo ele? O que eu falo? Quando é que eu faço isso? E se eles me rejeitarem? Por onde é que eu começo? Então, essa carga cognitiva é excessiva para a nossa mente. A parte do cérebro responsável pelo raciocínio e planejamento, ela traz essa sensação realmente de congelamento. E não é preguiça, é uma sobrecarga neurológica.
Por quê? A gente tem um cérebro que serve para armazenar. Vamos pensar que a gente tem dois sistemas, basicamente, no nosso cérebro. Um que serve para armazenar memória a longo prazo e um que serve para armazenar atividades do dia a dia. Esse segundo sistema, ele se chama memória de trabalho. Essa última serve para manipular as informações do agora, o que, que você tem que fazer. Imagine que é a sua mesa de trabalho mental. Quanto mais coisas você coloca na sua mesa de trabalho, e se ela vai ficando cheia demais, você não consegue nem se mexer direito. Então, essa memória de trabalho é a que você usa para pensar, decidir e agir em tempo real. O problema é que ela é muito pequena. Então, a gente sobrecarrega ela e passa a colocar um monte de pensamentos com o que a gente tem que fazer, sem colocar aquilo, sem descrever e sem usar a nossa mente a nosso favor para que aquilo vire ações E concretas. sofre até por antecedência, né? Com Isso causa certeza. até né? Aquela sofrência ali. É, Totalmente. Por que que você deita e você não consegue dormir quando você tem alguma coisa para você fazer? está Porque pensando. você está pensando, ai, mas amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Pare, em vez de tentar dormir, pegue, acorde e pegue um papelzinho, comece a anotar, eu vou chegar lá. Assim, vou explicar isso mais detalhado. Mas assim, não brigue com a sua mente. Entenda como usar ela a seu favor. É isso que a neurociência traz. Então, por que que a gente se auto-sabota? Na verdade, a gente não se auto-sabota. A gente fica brigando com o nosso sistema de funcionamento. Então, se eu não sei, se eu vou lá e boto, chegar em São Paulo em 400 quilômetros e fico sentada no carro, não vai rolar. Entende? Eu tenho que saber que rua eu vou dobrar, aonde eu vou, que sinal eu pego, qual é a esquina, qual é o cruzamento, se eu pego a direita ou a esquerda, se eu vou em frente. Então, esse passo a passo, ele descarrega esse acúmulo que fica na nossa memória de trabalho, que é curta e vive, coitada, sobrecarregada. Porque você, além das coisas do trabalho, você naturalmente vai estar pensando: eu tenho que pegar minha filha na escola, eu tenho que levar a farda dela, fazer a lancheira, e amanhã vai ter um dia das crianças do cabelo maluco, e aí eu tenho que comprar tal coisa. Então, assim, gente, lista de tarefas é, é usar a neurociência, usar a lógica, é usar o papel a serviço da sua mente. O custo neurológico de segurar essa informação você está desviando a atenção do seu setor de planejamento. Então, você pense que a sua mente, a sua memória de trabalho, que era para estar ativa, tomando decisões, resolvendo problemas, tendo insights criativos, ideias, regulando as suas emoções, ela está ocupando, você está ocupando e sobrecarregando ela com informações de o que fazer. E muitas vezes de forma vaga. Como eu falei aqui, aí eu tenho que ligar, eu tenho que falar com 10 clientes. Isso é muito vago. Então, assim, tem coisas que vão parecer muito bobas, Ana. Eu vou, à medida que eu for descendo, mas isso é muito lógico. Mas, gente, não é sobre ser lógico ou não ser lógico. É sobre usar, e vai ser lógico, sim, mas eu digo assim, é usar, entender qual é o mecanismo que a nossa mentalidade funciona e por que que a gente está colocando isso no papel. Mas é claro que eu sei que se eu tenho que prospectar 10 clientes, eu vou ter que ligar, abrir meu computador, ligar para eles. Mas está funcionando como você está fazendo até hoje? Não. Então, assim, vamos escutar quem estuda, quem já pesquisou, quem fez um negocinho Gente, você diferente. está falando tudo, porque o que mais acontece é isso. As pessoas sabem que tem que vender 1 milhão. Tá, vamos vender 1 milhão. Aí nós falamos, vamos dividir essa meta. Então, se eu vender para 10 pessoas 100 mil, eu tenho 1 milhão. Como que eu vou buscar esses 10 clientes? Eu preciso pensar nisso. Ah, como que eu vou buscar? Eu vou buscar prospectando. Ou por ligação, ou indo pessoalmente, marcando visitas. Até aí, eles sabem, todo mundo Mas sabe. você já entrou no ou. Pode ser ligando, pode ser Pode ser. visitando, ou pode ser mandando mensagem. Ah, Amanhã eu vou fazer como? não é o pode ser, eu vou fazer deste jeito. Eu vou chegar lá. Entende? Existe algo que se chama efeito, vou até ler aqui, que é um nomezinho difícil, Zeigarnik. Tarefas incompletas ou informações que você teme esquecer
ficam rodando no background do seu cérebro. E isso, qual é o problema? Isso consome os nossos recursos cognitivos. Vocês têm que entender que o nosso cérebro ele tem algo que se chama de body budget, orçamento, né, do corpo. Quando você ingere energia, essa energia serve para alimentar o seu corpo e a sua mente. O nosso cérebro consome mais de 25%, só ele, da nossa energia para funcionar. Se você está nervoso, está tenso, está numa situação que você está travado, eu falo muito, né, de as pessoas falarem em público, por exemplo, Sim. o seu cérebro está se sentindo em perigo. Entre estar em perigo e buscar recursos de sobrevivência ou falar e lembrar daquela apresentação, quem é que vocês acham que vai ganhar? Então, Sim. assim, a gente gasta uma energia muito cara. E esse raciocínio é o mesmo do uso da nossa memória de trabalho. Se a gente usa a nossa memória de trabalho para estar armazenando o que, que a gente tem que fazer em 50 coisas no dia, como, por exemplo, eu sei que eu tenho que ligar. E aí, quando eu sentar para trabalhar, em vez de fazer, eu vou pensar sobre o que eu tenho que fazer. Quanto mais demandas eu tiver, mais dúvidas eu vou ter, mais sensação de cansaço eu vou ter, porque eu tenho mais decisões a tomar. Quanto mais ações e decisões você coloca simultaneamente, maior a chance de você evitar elas. Entende? Assim, é muito. Tô vendo isso. É porque eu tô pensando assim, quando eu coloco. Faz muito sentido, né? Mas eu penso assim, quando eu coloco que, por exemplo, eu falo até para as pessoas, meu time, todo mundo, olha, então, precisa prospectar, já sabe que é por ligação, vamos pensar assim. E aí, a hora que eu falo, olha, no mínimo 20, 25, 30, que eu começo a multiplicar essas tarefas, parece que é aí que entra no desespero, É porque assim, Ana, você pense, vamos porque lá. aí tá gastando essa energia, mas não tá sabendo gastar, é isso? É, mas existem, como diz você, vamos desmembrar. A Uhum. primeira coisa é, se eu não estou ligando para ninguém, quanto mais pessoas eu coloco para eu ligar de uma vez, mais resistência eu vou ter. Então, se ligar para 25 pessoas é uma coisa que eu acho que vai ser demais, porque eu não estava ligando para ninguém, não comece com 25. Porque fazer constância é fazer com frequência. A meta cumprida é mais importante do que a quantidade. Então, se eu digo que eu vou ligar para pessoas todos os dias, eu me coloque uma meta mínima. Eu vou ligar pelo menos para 5 pessoas, porque 5 pessoas é ridículo, eu faço numa sentada. Então, eu vou ter vergonha comigo mesma de não fazer. E por Entende? que que tem aquelas pessoas que falam, tudo bem, 5 pessoas tá tranquilo, aí, mas aí só fazem aquelas 5. Veja, existem diversas explicações, né? A pessoa se acomoda. A mente da gente, ela vai sempre buscar a situação conhecida. E uma coisa que é muito importante vocês entenderem, veja só. O que você quer é diferente do que o que a sua mente quer. O cérebro da gente, ele quer economizar energia, obter energia, buscar pertencimento, né? Sentir-se integrante do grupo, seja de que grupo for. E a gente faz muita besteira por causa desse bendito desse pertencimento. Ele quer, a gente busca, né, tem uma necessidade biológica de reproduzir, né, de ter esse interesse pela reprodução e de evitar a dor, porque dor é sofrimento. E sofrimento não, o sofrimento psicológico, o sofrimento emocional, para a nossa mentalidade se equipara a um sofrimento físico. Então, a mente da gente não às vezes um pouco difícil de explicar assim, mas como eu sei que eu estou sofrendo mentalmente, eu não estou sofrendo fisicamente. Mas a sua mente, ela está sentindo desconforto. Para ela é um desconforto. Ela não sabe exatamente se aquele desconforto é É físico real? ou. Então, Sim, nossa, como entender isso? Pense quando você vê um filme. Quando você vê um filme, você sabe que ele é mentira. Mas ele te emociona e você chora. sim. Você sabe que ele é mentira, você tem certeza, você sabe que aquilo não é verdade, mas você tá lá chorando. Você tem Sim. medo, você fica frustrado quando alguma coisa acontece. Então, assim,
se eu fazer, assim, tem diversos exercícios de a gente conseguir mostrar isso. Eu tenho uma aula na mentoria que eu faço assim, é um exercício um pouco mais denso, mas eu vou falar de forma simplificada, não vou fazer com vocês. Sim. Comece a pensar numa pessoa que você gosta muito, sua mãe. Comece a pensar que sua mãe está doente, sua mãe está sofrendo, sua mãe está. Já tá Sua mãe... pensando. Aí tem gente que já. Eu estou fazendo muito rapidamente, né, gente? Eu faço isso de forma mais. Aí vai ter gente que vai começar a chorar. Veja, ela está na minha frente, a mãe dela não tem nada. Isso é o quê? Isso é a mente da gente tá ouvindo, ela entra no que eu tô falando, o pensamento dela se alinha com aquilo, a emoção dela se alinha com aquilo e o corpo vai responder chorando. Sim. Então, a gente precisa, voltando, entender como é que a gente usa a nossa mente ao nosso favor. Porque eu quero ser rico, eu quero vender mais. Vago, vago demais. Eu quero prospectar clientes. Eu não estou prospectando nenhum, eu vou para 50 no dia. Não vai fazer. Ou vai fazer 1, 2, 3 dias e vai deixar de fazer. Então, assim, vamos ser progressivos. Sabe? A gente. Mas vai ter pessoas que a vida toda vão ficar no 5. Até o desconforto, Ana, ele nos serve para alguma coisa. Então, biologicamente, a gente tem um mecanismo de fugir da dor. Mas para muitas, assim, o padrão ao mesmo tempo do nosso cérebro é evitar a incerteza. Então, eu quero evitar dor, mas eu quero evitar incerteza. Aonde eu tô, é uma dor que eu já tô acostumada. Então, se eu queria ganhar mais, mas eu já tô pagando minhas contas. Então, deixa eu aqui. A M tá quentinha, entendeu? Sim. Então, por que que aquilo que falou para você, tem situações, mas fulano soube que ia morrer, e aí ele mudou de vida, ele mudou de comportamento, ele mudou de alimentação, ele entrou na academia, porque a dor ficou muito grande. Só que assim, aí ele foi na força de vontade. E aí ele conseguiu, por quê? Porque a dor estava muito grande. Então, entre morrer e viver, é fácil para nossa mente escolher qual é o caminho que ela vai aderir. Se você tem um medo real de morrer, você vai tomar o caminho oposto. Mas isso não é a forma mais inteligente de a gente trabalhar no nosso dia a dia. Até porque você não consegue simular para você mesmo uma dor. Então você só vai sentir essa dor de a pessoa perdeu tudo às vezes, né? Perdeu tudo. Tá? Aí ela vai ter um desespero e ela vai fazer o que ela nunca fez. Mas ela pode, não tendo perdido tudo, ir tomando passos que vão mudando essa direção. Então você ia falando alguma coisa, Ana? Tá? Você ia falando alguma coisa? Não, não, é que a hora que você falou é igual ao relacionamento, né? Aí Sim, depois, é tudo se tudo, conecta. ligado, tudo se conecta. Por exemplo, depois, quando acontece algo, aí você para pensar, ainda não. Aí você tenta ser diferente, mudar, mas é só. Veja, eu trabalho muito com mulheres, né? Então as pessoas perguntam por que que fica num relacionamento ruim? Porque algum grau aquele relacionamento traz alguma coisa boa para ela. Ninguém é vilão de novela. Até o cara que bate, ele depois chora, ele alisa, ele dá um presente, ele faz algum agrado. E quanto menor o meu padrão de valor, menor o meu alto valor, né? E quanto menor o meu padrão de satisfação, com pouco me contenta, que está ligado ao alto valor, ao alto respeito, à autoestima, aquela migalha já vai dar uma sensação mental de prazer e satisfação. Então, isso serve para tudo. Tem uma frase lá da mentoria que a gente fazia, que eles falaram uma coisa do tipo: às vezes o pequeno sucesso é quem mais vai te atrapalhar do grande sucesso. Do grande sucesso. Verdade. Gente, é isso serve. Se você trocar o sucesso, você pode botar isso no relacionamento, você pode botar isso, sabe, em diversas dinâmicas da nossa vida, que vai servir da mesma coisa. Por quê? Porque aquela dor tá pequena e porque você tá com mais medo de sair daquela situação do que ficar ali. Sim, eu estava vendo agora, é o que mais acontece, né? A pessoa é entre o querer e o fazer. Eu quero, mas e quanto eu vou fazer por isso? Em- Então, aí, desculpa, Ana, aí Não, pode é falar. isso que, por que que eu tô começando com quebrando a ideia de eu sei o que fazer. Porque eu quero ganhar mais, eu quero vender mais, eu quero vender 100 mil, não é saber o que fazer, entende? Então, às vezes, você certamente vai atender pessoas que falam,
Ah, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo. Não tentou, meu bem, você tentou de tudo de uma forma errada. Então você tentou de tudo com as ferramentas que você tinha, com o conhecimento que você tinha. E essa soma de pequenas mudanças de comportamento é o que vai fazer você virar a chave e ter resultados diferentes. Então, às vezes, são realmente pequenos comportamentos. Eu vejo isso, assim, demais nas mentorias. A gente tem que começar aos poucos, começa O devagar, nosso parece caso, besteira. o nosso caso, eu tava olhando, eu falei, gente, olha a constância. Você acha que é fácil fazer vídeo? Você para do nada, você tem que fazer, pensar ali, mas eu quero, então eu preciso fazer. Eu pensei antes de entrar na live também, eu estava pensando isso. E não é fácil, e muitos param, acham que assim, em 60 dias já para. Ah, eu vou parar, isso aqui fica muito difícil. Não, eu quero, mas eu não quero fazer isso. A gente não está disposto a pagar o preço. Não estou disposta a É, pagar o preço. assim, é muito fácil a gente querer o resultado, né? Somos tão... Não vou nem mostrar isso aqui, senão já entra em outra história que eu gosto, um assunto puxa o Ah, outro, vou voltar para cá. ah. Estamos falando do efeito Você Zeigarnik. falou o nome, Zega. Efeito Zeigarnik, que é o quê? 50 abas abertas no computador. Quanto mais abas você deixa aberta, por mais que você esteja usando aquelas que estão na frente, as que estão atrás estão consumindo sua memória RAM. E isso significa o quê? Em algum momento o seu computador vai travar, ou pelo menos ficar mais lento. Então, quando você não coloca no papel o que você precisa fazer de forma detalhada, é como se você tivesse com essas 50 abas em aberto que nunca vão ser só do seu trabalho. A gente está falando aqui de trabalho, mas a vida continua acontecendo. Então, você vai para o trabalho pensando as outras coisas que você tem que fazer. E isso que eu vou falar aqui se aplica também às outras coisas que você tem que fazer. Então, eu trabalho com listas do que eu tenho que fazer na minha vida profissional e das coisas que eu vou fazer na minha vida pessoal. Ah, mas eu não sou, esse não é o meu estilo, esse... Ah, gente, assim, então... Eu também, Ana, assim, eu tenho uma postura de que eu não fico tentando convencer quem não quer ser convencido. Ah, eu também não. E depois que eu comecei a colocar minhas coisas mais em lista, eu executo melhor. Eu não deixo para depois, eu procrastino menos. Gente, Toda vez que é isso, mas assim, isso não é você. Isso é todo é mundo que todo faz mundo, isso. é um método, né? Claro, claro, veja, eu trabalho com ciência da personalidade. Existem personalidades com traços de personalidade, de conscienciosidade, que são pessoas mais voltadas para planejar e seguir o planejamento. Essas pessoas vão ter mais facilidade. Umas pessoas vão ter menos facilidade. Mas quanto menos facilidade você tem, mais você precisa da ferramenta. É a minha pessoa. Eu não tenho, eu não tenho facilidade. Eu tenho que Porque se colocar uma você já tem lista. facilidade, talvez nessa pessoa, ela vai fazer pequenas listas, ela vai fazer pequenas descrições e com facilidade ela vai cumprir aquilo, porque ela já é uma pessoa orientada pela personalidade a seguir aquilo com facilidade. Se você não é criatura, escute, entendeu? É, Faça diferente. Então, assim, não vá querer fazer tudo de uma vez, porque você não vai fazer. Pense que a mente da gente gosta de metas cumpridas. Coloque-se uma meta que você não vai falhar. Mas a gente vai, vou continuar aqui. tá, pode Então, continuar. já que a gente está falando disso, resumindo, o cérebro da gente é feito para fazer conexões, identificar padrões, resolver problemas complexos, fazer planejamento e processar as nossas emoções. O papel foi feito para quê? Para armazenar informação, para sequenciar passos, para liberar espaço mental e trazer clareza visual. Além de tudo, de você perceber exatamente o que você está fazendo e não está fazendo naquele momento, você consegue depois. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho um planner semanal. Vou colocar aqui assim. E aí, cada semana está aqui. Depois, no final da semana, eu dou uma olhada. No final do mês, está aqui. No final do mês, eu consigo ver claramente o que, que eu fiz e o que, que eu não fiz. Gente, por que que eu começo e não termino o planner? Começo, olha, e depois eu já saí da minha Porque você está região. tentando colocar tudo do seu dia. Fiz um atendimento, tinha uma mentorada. Ela não fazia isso. Então, ela já tentei e não deu certo. Por quê? Ela saiu de não fazer para vou colocar tudo do meu dia.
8 horas da manhã eu vou acordar, 7 horas da manhã eu vou acordar, eu vou trocar de roupa, eu vou tomar café, eu vou para academia, 7h15 eu estou malhando, 7h30, 8 horas eu volto da academia, eu tomo banho. Aí ela colocou tudo no dia, ficou lindo. Aí eu falei, você não vai fazer isso. Porque você não vai sair da pessoa que não faz nada de planejamento para a Pra pessoa que fazer está com tudo o dia isso. todo Verdade. lindo. Então, assim, estabeleça o que do seu dia a dia. Eu vou anotar a minha rotina de trabalho da manhã. Mas de manhã eu faço 20 coisas. Coloque 5. As 5 essenciais que não podem faltar. Entende? E aí, todos os dias eu vou falar sobre isso. Você vai se colocar um prazo. E nesse prazo você vai usar a força de vontade. Mas você está usando a força de vontade para o arranque inicial. Para manter aquela rotina de, durante um determinado prazo inicial, você fazer aquele mínimo possível viável. E, Ana, é o mínimo. Quando eu sou advogada. Antes de eu fazer a pós-graduação de neurociência, de inteligência emocional, comunicação não violenta, eu só lia livros jurídicos. E estava cansada, assim, saturada, sabe, de ler direito, jurisprudência. E aí eu falei, pô, eu queria voltar a ler livros não jurídicos. O que eu faço? E aí, num desses cursos, o professor falou, coloque-se uma meta de 5 minutos. Eu achei aquilo ridículo, né? Gente, o que eu vou ler em 5 minutos? Mas aí ele falou exatamente, você vai achar ridículo, mas Sim. escute quem já estudou mais do que você, assim, nesse momento, não discorde, não. É algo que vai lhe ofender? Ofende sua família, seus valores? Você está Sim. se sentindo violentado? Não, não está me ofendendo. Então cumpra. E aí eu Sim. comecei a ler 5 minutos todos os dias. Sim. Que quando eu não. Assim, o dia acabou, o dia foi maluco, eu vou deitar meia-noite. Mas eu fazia, gente, 5 minutos não vai fazer diferença. Entende? Sabe onde eu aprendi também há uns anos atrás? É um livro que eu ganhei do Milagre da Manhã, Hum. aonde fala muito sobre isso, de você ter essa rotina, colocar ali, você ter o hábito, né, de fazer as coisas. Eu aprendi, achei bem legal, mas ainda não coloquei totalmente em prática, porque Mas o que acontece? A vida da gente funciona e já está. Veja, é o que eu digo assim: você não vai. Você não tem tempo. Se você tivesse tempo, você já tinha ocupado. Tempo sobrando, tempo livre. Se a gente tivesse tempo, a gente já tinha ocupado. Então não é e não sobre por ter aquilo que a gente tempo, é sobre precisa. criar tempo. O que a gente tem que entender é que existem coisas. Quando você começar a fazer, talvez você despenda tempo. Peraí, em vez de eu estar trabalhando, eu estou fazendo lista do que eu tenho que fazer. Que besteira, dizendo que eu tenho que abrir o computador e. Ai, que bobagem. Mas tem atitudes. É como semear. Quando você semeia, você não está vendo a planta nascendo, mas você sabe que aquela semente que você está plantando vai dar uma árvore e vai dar frutos. Então, quando a gente cria tempo para o que nos vai poupar tempo, a gente está sendo emocionalmente inteligente. A gente está usando a nossa mente a nosso favor. Então, pare de esperar ter tempo. Crie tempo, estou repetindo, crie tempo para o que vai te fazer poupar tempo. Então, quando a gente anota, a gente está literalmente transferindo a carga de armazenamento da nossa curta memória de trabalho para fora do cérebro. A gente libera o nosso sistema de processamento e a gente deixa ele livre para fazer o que ele faz bem, pensar, ter ideias. Entende? O anotar o que você vai fazer, o fazer a coisa mecânica de tirar aquilo do seu pensamento, da ideia que já veio, que você já sabe o que tem que fazer, e botar ali, vai fazer com que você pare de ficar. Eu não posso esquecer de tal coisa. Quantas vezes a gente faz isso, gente? Eu tenho que fazer tal coisa. E você passa o dia todo, eu não posso esquecer. Anota na mão. Perfeito, tá ótimo. O importante é que você tira. Quando você faz esse gesto, você está liberando. Passa aqui. Isso é Sim. inteligência, gente. Sim. Então, a gente não consegue ativar o nosso cérebro com coisas abstratas. Vender consórcio, vender 1 milhão é abstrato. Abrir o Instagram às 9 horas, prospectar pessoas curtindo fotos de carro de uma concessionária da região, mandar imediatamente direct para essas 10 pessoas e aí fechar o celular, isso é concreto. Então, quando a gente faz esse planejamento concreto,
a gente, tem um neurotransmissor que chama dopamina, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar. A dopamina, ela é um neuromodulador de comportamento. Ela vai ser liberada quando eu faço algum comportamento que eu vou ter alguma satisfação, né? Nossa, eu fiz uma meta realizada, pá, eu ganho dopamina. Ah, eu rolei o feed aqui, eu tô curtindo as fotos, pá, dopamina. É, mas qual é a pegadinha da dopamina? Por que é que os hábitos são tão difíceis de serem quebrados? Porque quando o hábito já está estabelecido, quando ela já sabe o que vai acontecer, ela começa a ser, ela entra na nossa corrente antes de a gente realizar a ação. Então, por isso que ela estimula o comportamento. Então, se eu sei que eu estou estressada e eu como um chocolate e aquilo me dá uma sensação boa, e eu faço isso 1, 2, 3, 7 dias, não, tem história dos 21 dias, não precisa ser 21 dias, eu faço Vai virar um aquilo algumas vício. vezes. Já virou um hábito. Vamos Um botar hábito hábito. ruim, é hábito A ruim. partir do momento que virou um hábito, quando eu olhar para o chocolate, a dopamina vai vir antes. E aí, por isso que você olha para aquele negócio e fica maluca. Igual da farinha. Do pão, quando você come pão, aí, domingo aconteceu isso comigo. Eu fui comer pão de manhã e eu olhei para o macarrão, me deu vontade. Eu nem sou do macarrão. Tem tudo a ver. E eu falo muito assim, né? Os gatilhos mentais, tudo a ver com neurociência. E É, na venda totalmente. é muito gatilhos mentais. Aí eu vejo as pessoas falar assim: "Ai, para, Ana, vendedor mesmo não cai". Eu caio muito, porque o Gente, cérebro já está preparado para receber esses gatilhos. tem coisas que a gente vai ficando, aquela emoção fajuta, né, forçada, você já vai ficando assim. Então, tem coisas que a gente vai aprender. Veja, o nosso cérebro, ele é uma máquina, ele é um sistema operacional, e que ele projeta o futuro com base no passado. O passado é o aprendizado. Então, o que você aprendeu vai formar o padrão de você entender como é que as coisas funcionam. Então, se você já viu que a pessoa vem oferecer para você alguma coisa de graça aqui na internet, algum brinde, querendo lhe vender depois, você viu isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você já vai aprender que quando a pessoa vem te oferecer uma coisa de graça, ela quer te vender alguma coisa depois. Então, naturalmente, a gente aprende com a experiência. O hábito serve para isso, Ana. O hábito serve para poupar energia. Porque a partir do momento que a minha mente já entendeu como aquilo vai acontecer, ela não vai gastar a energia de construir um novo caminho. Eu brinco com as minhas alunas assim: pense que o seu cérebro é mato. Tá lá, tudo mato. Você começou a percorrer caminhos. Quando você vai andando no mato pelo mesmo caminho, você faz o quê? Você marca um caminho. Esse caminho que a gente chama de caminho neuronal. É literalmente assim: você faz um circuito no seu cérebro que, poxa, chocolate, estresse, satisfação, resolve o meu problema humano. Esse negócio é muito bom. Com muito pouco esforço, ele me dá satisfação. Então, é melhor eu ligar para 20 pessoas, é melhor comer chocolate, é melhor comer chocolate. Então, é um hábito muito fácil de instalar. Quanto menos ações eu preciso para aquele hábito acontecer, para aquela ação ser realizada, mais fácil é dela ser instalada. Então, se você puxar aqui, quando a gente entrou no Instagram, a gente recebia muito mais conteúdo de pessoas que a gente seguia e eles eram de forma linear. Então, quem postou hoje apareceu hoje, aí você ia descendo, Uhum. apareceu de ontem, apareceu depois de ontem. Isso mudou completamente. Por quê? Porque aqui ele está procurando saber o que, que chama a sua atenção. Eu consumo muito conteúdo de desenvolvimento pessoal. Eventualmente aparece alguma receita para mim. Né? Ou agora não só aparece na lupinha, né, de novidades, como ela aparece no feed. Apareceu no feed, eu vi lá a receita. Cliquei em uma receita, nem curti. Pronto, ele vai começar a me mostrar aquilo mais de vez em quando. Por quê? Porque ele quer que eu fique aqui mais tempo. E para isso ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, gente, a rede social é a coisa mais inteligente do mundo. Muito. E o Ela, TikTok? eles trabalham, porque o TikTok dá dinheiro para você Monetizando assistir por tudo tempo. lá. Então, assim, tudo, nada é à toa, Nada. Ana. Eles estão agindo de acordo com como a mente da gente funciona. Então, você não vai ganhar do funcionamento do seu cérebro.
Você vai ganhar de vez em quando, mas você vai muito mais perder. Então, quantas vezes a gente entra aqui para fazer uma coisinha, para mandar um post, para fazer um. E a gente fica mais tempo. Por quê? Não é porque você é safado, não é porque você é preguiçoso. É porque esse sistema aqui, ele sabe o que é que vai te liberar dopamina. Ele sabe o que é que você costuma ver, o tempo que você. Então, antes de você quando você entra e para fazer aquela coisa específica, ele já vai fazer o possível para te mostrar a pessoa que você segue, que você curte mais, a pessoa que você passa mais tempo olhando. Então, assim, ele entendeu e trabalha de acordo com o nosso mecanismo cerebral. E você vai muito mais perder para ele do que ganhar. É exatamente o que você falou aí. E aí, antes de você entrar no outro assunto, eu quero que você me fale duas coisas. O autocontrole da rede social, eu estou trabalhando bastante, principalmente em horário de trabalho. Eu nem, isso já há muito tempo eu trabalhei isso na minha mente, no meu cérebro, que não. Mesmo às vezes se perdendo um pouquinho. Mas eu estou com um grande problema à noite, antes de dormir, a hora que eu estou lá. Nossa, não tenho nada para fazer, deixa eu entrar um pouquinho no TikTok. E me perco ali, às vezes, algumas horas. Eu Veja, queria. você tem formas de você Isso. tirar. Tem, assim, N formas. Mas a mais simples é tire do ambiente. Então, não leve o quarto para dormir. Você usa no seu quarto? O meu celular eu uso, porque assim, é o último momento. Ah, tô ali passando os meus Mude o seu cremezinho último momento. anti-ruga e Coloque um olhando o TikTok. alarme. Coloque um alarme. Entendeu? E aí, quando Tá você bom, botar tá um bom. alarme, leve o seu celular para outro ponto. Em que você não pegue, estique a sua mão. Vou Gente, mudar. olha, isso é quanto mais fácil, Ana, pense assim, é o que eu acabei de falar. Quanto mais fácil a coisa ela já é uma coisa viciante por si só, porque ela age entendendo o mecanismo do nosso cérebro de funcionar. Se ela é fácil, se ela está na sua frente, você já entrou, ela está liberando, gente, ele está liberando o que você, ele sabe que você gosta. Tá entendendo? É aquele homem, quando a mulher entra num relacionamento com, acho que tá na moda agora, com narcisista, ele é um cara manipulador. Ele sabe o que, que a mulher precisa ouvir. Estelionatários. Estelionatários são pessoas extremamente inteligentes. Porque eles conseguem, com pouca coisa, perceber o que, que aquela pessoa quer ouvir. É, Entende? Então, imagina isso. Isso a gente está falando da pessoa. A gente está falando, quando a gente está falando de rede social, de TikTok, a gente está falando de mecanismos, de sistemas. Então, o sistema, ele roda sozinho, completamente automatizado. O que, que você tem que fazer? Dificulte o comportamento que você não quer e facilite o comportamento que você quer. Bote um alarme. Quando o alarme tocar, seja fiel com você mesma. Não importa o vídeo que você esteja vendo, por melhor que ele esteja. Se você quer não voltar termina. realmente no outro dia, salve e desligue. Não espere o vídeo terminar. Seja fiel com as metas que você se propõe. Se você colocou um alarme de 20 minutos, use aqueles 20 minutos. Mas assim, se você está vendo 1 hora, não coloque um alarme de 10 minutos. Porque a chance de você quebrar a sua própria meta é muito grande. Fica mais do que os 10 minutos, então coloca 40, 45 e vai diminuindo. Exatamente. Exatamente. Então, Legal, assim, legal. gente, essa é a inteligência da Esse coisa. é É o aí pulo que. do gato. É o que eu E digo, para Ana. ir para academia? Você me falou da outra A vez, mesma coisa, você vai. mas Tem sistemas. Eu vou, no final aqui da aula, eu vou falar um, eu não lembro se é o que eu falei para você. Eu acho que para você eu falei do empilhamento de hábitos. Eu vou falar hoje de um parecido. A gente, quanto mais fácil, então, academia melhor que eu quero ir, é aquela academia que fica a 30 minutos da minha casa. Gente, a chance de você não aderir a esse hábito é enorme. Um hábito para ser novo e estabelecido, pense, o cérebro é mato. Quanto mais fácil eu caminhar por aquele mato, se o mato estiver alto e o mato estiver baixinho, é mais fácil ir por onde? Pelo mato tá baixinho. baixinho. E entre o baixinho e o caminho que já está consolidado, você vai no caminho que já está consolidado. Então, para você começar a construir um novo caminho no mato, você tem que facilitar a sua vida. Olha, tem um estudo que foi feito colocando as pessoas em uma sala com pipoca e maçã. E a pipoca estava próxima às pessoas estavam aguardando para uma entrevista, na verdade, isso já era o experimento. A pipoca estava perto das pessoas e a maçã estava mais longe.
as pessoas consumiram mais a pipoca. É óbvio, né? Inverteram. A pipoca estava mais longe e a maçã estava Nossa. mais perto do sofá das pessoas. As pessoas consumiram mais maçã. E a pipoca e a maçã estavam perto das pessoas, as pessoas consumiram um pouco mais de pipoca, mas de uma forma muito mais equilibrada do que quando a pipoca estava perto e a maçã estava longe. Resumindo, pequenas coisas, facilidade. Por que que todo supermercado, caixa, lugares de modo geral, farmácias, tem hoje 50 mil coisas na hora que você vai pagar? Gente, Porque é aí eu visualizo, facilidade. ah, estou precisando disso, vou levar. Exatamente. Isso Ou nem aqui, vou estou levar. precisando, mas Ou deixa eu nem estou levar um precisando, mas chocolatinho. deixa eu levar. Deixa eu levar um. Porque hoje você tem na farmácia, assim, tudo, né? Sim. Então você vai olhar para aquilo que você às vezes não está nem precisando, mas ele está na sua frente, você já está com aquele negócio. Então, quanto mais fácil você tornar o que você quer e mais difícil o que você não quer. Então, por exemplo, eu estava usando a internet, usando rede social mais do que eu estava me atrapalhando. Aí Sim. eu comecei a deixar virado para baixo. Eu ainda pegava. O que que eu comecei a fazer? Eu tiro do quarto. Eu deixo, quando eu venho trabalhar, eu deixo eu deixo o meu celular em outro ambiente. E o profissional que trabalha com o celular? Então, E aí fica naquele, por exemplo, agora, você mesmo falou para mim, Ana, não, você não tem TDAH, mas eu vejo que as pessoas, elas, por conta da eu não disse que você não tem dopamina, TDAH porque eu não posso diagnosticar. é, Mas não, eu sim, disse a você assim, antes de confirmar que você tem TDAH, tente, até porque TDAH é um diagnóstico exclusivo, né? E de excludente. Então, você antes vai ver se os seus comportamentos, por exemplo, o uso de redes sociais é algo que pode confundir o isso. diagnóstico. Isso, por isso que eu tô falando, tanto o uso da rede e um outro exemplo. Você tá ali na prospecção, ligando, aí chega uma mensagem de cliente. Como que você trabalha o cérebro para não ter a curiosidade, não se perder a hora que entra aquela mensagem e continuar ali no foco? Muito difícil, Ana. A gente não está aqui para vender milagre. Como é que a gente faz? O que é que dá para eu fazer? Eu tenho dois chips. Então, eu vou trabalhar e eu vou usar o meu WhatsApp do trabalho. Eu só abro no computador o WhatsApp do trabalho. Eu não abro o WhatsApp do pessoal. Entende? Para não se distrair. Exatamente. Porque assim, você não vai brigar, você não vai vencer o que é mais fácil, sabe? Ai, mas eu de vez em vai, de vez em quando vai, mas muito mais não vai do que vai. Entende? Então, assim, não adianta eu dizer para você, não, você resiste. Porque, veja, ele é feito para você usar e procurar ele com mais facilidade. Então, desative notificações. O Sim, que que eu deixa eu fazia? Eu faço atendimentos online, né? E aí eu fazia chamadas pelo WhatsApp. Desgraça, horrível. Por quê? Tá o tempo todo. E assim, tem cliente que chega e diz, eu tô vendo que você tá online. Mas eu tô online, mas não tô sim, disponível. sim, Então, eu assinei o Zoom, tô dando aula agora pelo Zoom. Por sim, quê? Porque eu não preciso estar com o meu WhatsApp aberto. Se eu tô sim, focada na aula, eu não preciso estar com ele. E se eu tô com o celular, chega a notificação de uma coisa, chega a notificação de outra. Uma das coisas é desativar notificações. A gente tem muito sim. mais notificações do que a gente precisa. Então, por exemplo, eu não tenho notificação de rede social, apitando ou chegando o sininho, não tenho. Por quê? Quanto mais a notificação, ela já é uma coisa que vai te gerar a curiosidade. Ela é um gatilho. Não, Ela é um gatinho. gatilho. Ela Exatamente. serve para você ir buscar ela. Então, assim, a É. gente tem que aprender a trabalhar com o que funciona para nossa mente, em vez de a gente ficar tentando. O que é que a gente tenta? Aí eu vou resistir. Eu vou resistir. Porque eu sou a boa, eu sou a bacana. Eu É vou o que eu receber a faço. notificação, mas não vou abrir. Eu não abro, eu me programei para isso, eu vou fazer isso, eu Vai se trabalho minha lascar. mente nisso. Hã? Vai se lascar. Sim, mas eu a gente não acerta o tempo todo e não consegue o tempo todo, é isso. Mas você vai continuar sem acertar o tempo todo. Mas eu pode acertar mais do que errar e aprender com seus Sim, erros. Se sim. você está dizendo todo dia para você que você vai ficar só 10 minutos e você fica uma hora, e você continua fazendo isso, você não está aprendendo com o seu erro. E você está insistindo na força de vontade. Ana, o nosso cérebro, volto a dizer, aqui é um mecanismo que a energia que entra, ela tem
ela é finita. A energia que entra no seu corpo é finita. Então, o seu corpo vai priorizar o que é mais importante. Importante é sobrevivência, Não gastar pertencimento, energia. obter energia e não gastar energia. E evitar dor. Dentro dessas, ainda vai ter umas que são mais importantes que outras. Então, é mais importante evitar dor de morrer ou obter energia? Evitar dor de morrer. Eu Evitador de consigo morrer. ficar um dia sem comer, se eu tenho que atravessar um rio e ver um leão, eu consigo ficar uns dias sem comer. É melhor eu evitar esse risco de morrer, entende? Então, mesmo dentro das nossas necessidades, a hierarquia, vai haver uma hierarquia de acordo com o risco percebido. O risco percebido é diferente do risco real. Aí a gente volta para a história de mas é um sofrimento mental, é uma ideia, não é uma coisa real, mas a sua mente está assimilando como um perigo. O estresse, ele é um risco para o nosso cérebro. O estresse, a angústia, a ansiedade, eles, naturalmente, eles seriam mecanismos funcionais que fazem parte da nossa vida, mas eles servem para sinalizar algo que a gente deve prestar atenção ou evitar. Mas se eu estou o tempo todo estressado, se eu estou o tempo todo ansioso, aquilo que deveria ser, a história, né? Entre o remédio e o veneno, O o que veneno é muda é a a dose. dose. Então, se eu estou ficando estressado em vários momentos do meu dia, eu não consigo desligar aquele sistema simplesmente quando eu chego em casa. E aí volta, eu chego em casa, eu estou pensando no Estressado. trabalho. Eu estou no trabalho pensando em casa. Vamos começar a anotar? Então, comece por aí. E aí, Cíntia, eu não consigo fazer os checklists. De forma frequente, estabeleça hábitos pequenos. Estabeleça 3 coisas para pontuar. E aí, eu coloquei isso aqui mais detalhado, eu vou falar. Seja fiel com aquela meta que você estabelecer. É por isso que eu digo, Ana, eu fiz, gente, eu posso falar porque eu fiz comigo. Eu voltei a ler 5 minutos por dia quando eu comecei. É, deu certo, aí Óbvio você que fez. deu. Gente, aqui. Dá pra ver? Não, põe aqui embaixo, eu não vi, não. Aqui. Ah, sim. Ah, você está lendo esse, que legal. Não, eu já li. Ah, você já leu, que tá até separadinho, E ó. aqui, isso, aqui são meus 2000 e... Como esse eu peguei recente aqui na Amazon, são os próximos. Que Aqui são os legal, jurídicos, tá vendo? Não, os que jurídicos estão aqui. legal. Esses são os romances. Aqueles já foram. E eu estou trabalhando nesse daqui. Muito Alguns bom. até estão no plástico, tá vendo? E agora você começou com 5 minutos e agora você tá. Quanto tempo você está se dedicando do seu dia para ler? Então, agora eu leio, eu vario, né? Ah, Mas eu tenho uma média de 30 minutos. ah, E legal. é o meu detox mental antes de dormir. E você Então, faz isso. Ah, você faz isso antes de dormir. isso. Mas, tipo, eu tô no fim de semana que eu sei que eu vou sair. Então, eu prefiro ler durante o dia, entendeu? Porque, assim, quando eu comecei com 5 minutos, não altera a vida de ninguém. Não altera, não prejudica, não dava, sabe? Então, assim, se eu lesse de manhã, se eu lesse de tarde, de noite, eu ficava com vergonha de dizer, gente, é muita falta de vergonha na cara eu não ler 5 minutos. Porque não importa se meu dia foi bom, foi ruim, se foi desgastante. 5 minutos é ridículo, não vai afetar meu dia. E aquilo estabeleceu-se um hábito. Então, óbvio que tinha dias que já, nesse primeiro momento, vários dias eu lia mais do que 5 minutos, porque eu tinha tempo, porque eu estava disposta, porque eu estava gostando, mas eu era obrigatório ler 5 minutos, entendeu? Até que aquele hábito se consolidou. Quando eu terminei o primeiro livro, eu falei, gente, terminei o primeiro livro do jurídico, saí da bolha. E aí comecei a curtir e gostar do processo. Hoje sou muito menos rígida com isso. Então, assim, eu não leio meia hora todo dia. Às vezes eu passo 2, 3 dias sem ler. Mas eu sento num dia e leio 2 horas. Sim, Entendeu? Mas assim, agora esse hábito está estabelecido. sim, está estabelecido. É isso, entendeu? É igual parar de fumar, é igual ir na academia. Não é só Sim, força é o que de eu tô falando para vontade. você. É hábito, é hábito. É Tudo que a pegar, gente. igual você falou, ah, não adianta pensar na academia daqui 30 minutos só porque é melhor. Mas eu tô com a academia aqui do hotel, tudo bem que não tem os aparelhos que eu gosto da minha Não academia, importa, mas eu você não vou. foi lá e fez o tique. Eu não vou. Eu preciso ir. Então é isso. E veja, aí você é uma pessoa que viaja muito.
Ai, aí quando você. E assim, a roda que serve para estimular, quando você faz um comportamento que você repete, isso estimula você a fazer de novo. Mas quando você faz um comportamento que você também repete não fazendo, isso estimula muito mais você a não fazer. Porque é muito mais fácil não fazer do que fazer. E a Mas mente da gente vai buscar o que é mais fácil. gente, já Entende? tem meses que eu coloco a roupa de academia na mala e eu não uso. Eu falo, não, mas pelo menos eu levo. Eu preciso Aí o que colocar. que você vai fazer? É, você já começou levando a roupa. Você vai dizer, eu vou descer e vou fazer 5 ou 10 minutos. Estabeleça uma meta para você. Mas aquela meta que você olha, vamos botar, eu acho 5 muito pouco para Cinco. academia, mas vamos Pra não botar ficar 10, vai. vergonhoso, vai. Mas É. pra ficar vergonhoso. É. Aí, gente, você vai se olhar no espelho e vai dizer assim, caramba, eu não vou fazer 5 minutos de academia. O que que isso vai mudar meu dia? Você vai dormir mais. Você vai. E assim, Ana, tem uma coisa que a gente subestima, e isso eu posso falar porque a vida toda eu luto com peso, né? Tenho dificuldade de manter um peso, gosto muito de comida, tenho um comportamento, já tive comportamento compulsivo, hoje eu mantenho ali uma linha, Hoje você trabalha para não ter essa compulsão. exatamente, mas a trilha está muito consolidada. Então, com muita facilidade, eu volto nela, eu percebo que aqui não tá bom, e tá entendendo? Então, assim, o tempo todo eu tenho que ter uma mente vigilante, porque lembra que o resto é mato. Eu tenho mato alto, eu tenho mato médio e eu tenho aquele caminho que já está consolidado. É muito fácil relaxar comendo. Então, para eu sair desse hábito, eu tive que construir outros. E eu digo a você, para a academia virar um hábito para mim, ela foi virar de verdade quando a minha motivação deixou de ser vestir uma roupa e ficar mais magra e mais bonita para eu tive filho com 40, quase 40 anos de idade. Eu tenho que ser responsável. Eu quis demais ter essa filha. Eu tenho que ser responsável. Eu quero carregar essa menina no colo. Eu quero vê-la casar. Eu quero vê-la Quero ter crescer. saúde. Então, assim, a minha meta, a descrição da minha motivação para ir na academia, minha filha, você chora. Então, quando eu olho para aquilo, eu falo, é ruim eu não ir. E aí eu passei muito tempo não querendo ir e indo. E aí, assim, tem muitas camadas nisso, né? Eu fui trabalhando as crenças, a partir do momento que você começa a entender como é que você percebe as suas motivações e necessidades, você começa a, assim, isso já é um outro passo. A gente começa a Uhum. desconstruir o porquê que eu não gosto. Então, eu não gosto porque eu não gosto, porque é esforço, mas tem muita coisa que é esforço que você faz. Então, não é só porque é esforço. O esforço, ele é um dificultador. Volto a dizer, repeti várias vezes aqui. Tudo que exige mais passos Entendi. é mais difícil. Mas não é só isso, porque tem coisas que a gente faz que exigem muitos passos. Então, como é que eu vou fazer? Uma das coisas é trazer uma motivação real, verdadeira, densa. Então, eu falei, cara, eu tenho que estar bem para carregar essa menina, eu quis ter ela, eu quero participar da vida dela, eu quero ser ativa. Então, tudo isso eu escrevi. Acordava com preguiça e ia lá. Motivação. A Ah, motivação não é disposição. detalhe. Tem que Isso olhar é um para ela. detalhe. Tem que colocar o motivo, né? O Tanto igual nós motivo falamos, da ou sua da ação. dor ou do teu Porque desejo. você não vai ter disposição o tempo todo. Disposição é cara. É cara energeticamente. É cara força de vontade. Então, eu tenho que. Pô, tá aqui o meu motivo da ação. É por isso aqui que eu tô matriculada na academia. Então, vamos lá. Não comecei com. Hoje eu faço 4 dias na semana, de regra. Eventualmente eu faço 5, mas eu faço mais 4. Porque é uma rotina que eu consigo estabelecer de fazer. E aí, se eu falto um dia, eu estou tranquila, porque Já 4 fez. eu consigo fazer ali me equilibrando. Porque é muito fácil, volto a dizer, como a gente falou aqui, é muito fácil eu não fazer e eu cair no volto a não fazer. Então, Sim, hoje, eu estou com 2 anos e meio de academia intermitente. que Eu legal. estou com o pé quebrado, né? Ah, eu vi que você. O dedinho. Eu quebrei embaixo do dedo, já na planta do pé. O dedo foi pro lado, e aí, tipo, a fratura é aqui, embaixo do dedo. Ele fraturou esse ossinho aqui do pé, Nossa. né? Ridículo, dando uma topada em casa. Mas, enfim, aquelas coisas que podem acontecer. Eu já dei 50 mil topadas e Nossa. essa bela dessa Só topada. pegou. Enfim. E eu voltei pra academia com 15 dias.
Ana, isso era impensável para mim. Você fala, não, Impensável. meu Deus, eu Eu não vou estou voltar fazendo o agora, quê na não. academia? Eu estou malhando o braço. Eu pareço, é academia Olha da que legal. quarta idade, não é terceira idade, não, é a quarta idade. Eu sento numa cadeira, fico o tempo todo sentada, porque eu estou com a mobilidade reduzida, mas eu fico malhando o braço. Então, o que que a gente fez? Reduziu para 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta, e porque a gente trabalha basicamente no mesmo grupo, então tem que ter um intervalo. Uhum. E eu faço sentada, mês para lá, mês para cá, mês Sei. pra cá. Mas tá indo. Gente, me dá uma satisfação, me dá uma sensação assim, meu Deus, gente, eu era a pessoa que fazia de tudo para não ir, agora eu tô indo com o pé quebrado. Olha o orgulho, a satisfação que isso dá de mim mesma. Mas eu não cheguei aí do dia É para a noite. constância, não. Tá? Começando pouco, pensando, eu vou fazer 5, 10 minutos. Eu vou ir mesmo que vou colocar a roupa e chegue Então, lá e o que que volto, a mas gente, eu vou voltar para não fugir muito, mas tá. uma das coisas, né, eu já falei isso para você algumas vezes. Agora eu estou com um teste de personalidade organizada, eu tinha lhe mandado um, né, que era em inglês, mas Ah, você me eu vou fazer o mandou, seu. é. Eu Eu vou fazer o usei, seu. usei. É. O teste de personalidade, ele vai ajudar você a ver as suas inclinações. Ai, que bom, tenho emocionado, ó. Obrigada. Sim, você leu aí, eu ia ler pra você, sim. É. Obrigada, vi agora. O teste de personalidade vai ajudar a gente a consolidar, a entender quais são as nossas predisposições, né? Então, eu sou uma pessoa sociável, eu sou uma pessoa que tem uma conscienciosidade média, é esse equilíbrio de seguir metas. O meu não é nem baixo nem alto, é médio. Então, se ele é médio, eu tenho que ter alguma coisa que empurre a mais. Então, a minha sociabilidade é alta, a minha amabilidade é alta. O que que eu vou fazer? Eu vou malhar com alguém. Eu consigo ter alguma amiga que vai malhar comigo o tempo todo? Não. O que é que eu vou fazer? Personal. E aí eu falei, gente, personal não vai sair da minha vida. Então, Eu eu estou também, eu atualizando os ia certo. e-mails, fazendo academia com personal. Por quê? Uhum. Eu sou uma pessoa que, quando eu assumo um compromisso, eu faço questão de cumprir. Eu não gosto de desmarcar, mesmo, tipo assim, cada pessoa encara de um jeito, né? Isso já era uma coisa da minha natureza, da minha personalidade. Eu marquei com uma pessoa, eu estou pagando ele, tem gente que fala assim, eu estou pagando, mas eu não vou. Não, eu estou pagando, mas é um compromisso com ele. Meu professor não gosta quando eu falto. Eu vejo ele fica de cara É, feia, não sei o quê. Então, assim, não é só o pagar, ele quer que eu pague e eu faça. É, então, o que eu fui procurar? Mecanismos, é o que eu chamo, ferramentas, para se somarem àquela minha motivação. Eu já fiz uma motivação muito grande, muito robusta, né? Estou lá sim, atuando pela minha filha. Por mim, na verdade, né? Para que sim, eu, não é por ela, é para que eu presencie o crescimento e sim. a vida dela. Então, isso é importante É dizer pra também. Muitas vezes você. a gente tem até vergonha, Ana, de dizer que é por nós. Então, não é por ela, é por mim, porque Sim, eu quero estar presente na vida dela. Entende? sim, Parece uma coisa pequena, mas assim, eu assumi que eu sou importante. sim. Eu sou importante. E cuidar de você, pensar em você. Porque É isso. eu É. sou importante, porque eu quero estar bem. É claro que, assim, no meu caso, a minha filha realmente foi, assim, a cereja do bolo de eu confirmar isso, mas não é por ela, tá entendendo? É para que porque que eu quero estar na vida dela. Então, é o que eu tô te falando. São pequenas nuances, mas assim, ao mesmo tempo, fiz triatlo, foi a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida. É, são nuances, são ferramentazinhas que você vai somando. Então, o que que eu fiz? Fiz a minha motivação, olhava a minha motivação com frequência, comecei devagar, não fazia nada, fui para 2 vezes na semana, não comecei 1 hora, comecei 30 minutos. Então, sabe, assim, aplicando as coisas que a gente vê. Sim. Por quê? É melhor eu fazer 2 vezes na semana 30 minutos e fazer isso de forma Do que não robusta fazer nada. ou não fazer. Não Que é a adianta mesma eu coisa. fazer 5 dias na semana por um mês e depois passar 6 meses sem nem ir na academia, como eu já fiz muitas vezes, Sim. entendeu? Então, assim, é aquela E coisa muitos diferente fazem de isso. por que que eu vou. Prospectam um dia, mas 5 não prospectam. Aí vai lá, prospecta de novo. Ah, mas nos outros dias não prospecta. Então, Ana, assim, incorpore ao seu manual de mentora. Não adianta você dizer para a pessoa que não faz nada começar com 25, com 30, com 35. Entendeu? Sim. É, você vai percebendo também, né? Tem pessoas que chegam com gás, assim, aquela pessoa tá Tem, muito motivada, quer mudar a vida dela e tal, aí a gente cabe tem. tem a sensibilidade da gente de ir percebendo.
Mas se você vê que aquela pessoa, ela vai enganchar, deixa eu não tenho certeza, começa devagar. Porque Uhum. não é o que eu estou dizendo, não é para mim, não é para você, é a mente da gente se fortalece, a musculatura, não é, o cérebro não é um músculo, tá? Mas ele se Sim. fortalece, os caminhos se fortalecem quanto mais eu percorro eles. Gente, eu amo o exemplo do mato, eu vou falar aqui 50 vezes. Por quê? Porque é a forma de eu entender, quanto mais eu Hum. caminho em cima de um percurso, mais marcado ele está. E quanto mais marcado ele está, o meu cérebro quer o quê? Economizar energia. Então, quanto mais marcado aquele caminho está, mais fácil eu vou por ele, porque eu não tenho nem que pensar. O cérebro da gente não pensa, ele vai no automático. É Então, automático. Você dirige no automático, né? Na maioria das vezes você fala, nossa, como eu cheguei aqui, eu nem lembro o caminho. direção é o melhor exemplo. Eu uso frequentemente nas minhas mentorias, que é para a gente explicar os 4 passos de estabelecimento do mecanismo até ele ser automatizado, né? Que começa do inconsciente. Eu não vou entrar nisso aqui, não. Mas, assim, existem 4 etapas, que é aquele, eu nem sei que existe, eu sei que existe, mas não sei fazer, eu sei que existe, mas sei fazer, mas eu tenho que estar o tempo todo pensando, e eu nem penso, eu só vou. Entende? Então, esses 4 passos, a gente vai fazer eles. Esses 4 passos vão ser os passos de formação de estabelecimento do hábito. O que é o hábito? O hábito é algo que a nossa mente, é um caminho que a nossa mente faz sem esforço cognitivo. Ela já sabe onde é que vai dar. Então, se o nosso cérebro é um sistema operacional que está sempre projetando o futuro com base no passado, ele já sabe. Ele já sabe que eu vou botar a roupa lá na mala e não vou fazer. Cara, não existe enganar a nossa mente. Assim, eu odeio. Exatamente. Já Depois que eu sabe. fiz a neurociência, quando eu escuto alguém dizer, não, enganar, não engana. A gente não se. Outra coisa, a força do ódio. Força do ódio é uma desgraça. Porque na força do ódio é o quê? Eu estou dizendo para mim o tempo todo que é ruim. Jogou na força do ódio. Então, é muito ruim a força do ódio, Ana, porque a força do ódio é muita energia. Sim. Você está indo na força do ódio porque você não tem uma motivação real. Então, se você não, você sabe que, olha, vamos lá. Você sabe que malhar é bom para a sua saúde, mas na verdade sua saúde já está boa, então. Não tá. Eu falei, não tá me doendo ainda, então eu não tô querendo. Eu pensei isso essa semana. Mas assim, eu tive uma mentorada que a mãe dela teve, não foi AVC, não, foi um problema na perna. Eu lembro que assim, que ela ficou com dificuldade de usar o vaso sanitário. E aí ela veio para o próximo encontro e ela falou: eu vou entrar na academia, porque eu não quero depender de ninguém para sentar Pra no vaso sentar no vaso. sanitário. É, Aquilo foi para ela assim, tá entendendo? Veja, ali bateu a dor sim, assim. sim, é. Não era ela doente, mas assim, ela vê a mãe dela A precisando de mãe, ajuda para sentar futuro. no vaso sanitário. Aí foi. Aí eu ainda falei assim, mas peraí, mas vamos mais 2 vezes na semana. Vamos passar 2 vezes na semana, sabe? Porque eu sei que o caminho ele só vai ficando marcado quando a gente faz ele mais vezes. Existem 2 formas, basicamente, de a gente criar novas, de consolidar esses caminhos neuronais. Uma é a tradicional, quanto mais você faz, melhor você faz. E a outra é o impacto emocional. Então, se uma coisa gera muito impacto emocional, para o bom ou para o ruim, e o ruim sempre vai ter um peso maior do que o bom, vou explicar por quê. Essa coisa que gera muito impacto emocional, ela pode só ter acontecido uma vez. Ela vai te marcar para toda a vida. Então, é quando você, vou falar de ruins, né? Você sofre um assalto, você vê alguma cena assim, isso vai impactar Sim. muito. Por quê? Por que que o ruim pesa mais do que o bom? Porque o ruim, ele vai trazer para a nossa mente risco de vida, risco à nossa integridade, risco à nossa saúde. E o cérebro da gente, dentre aquelas prioridades que eu falei, a maior vai ser nos manter vivos. A maior. Ela sempre vai ganhar das outras. Então, se a mente da gente, dentro do raciocínio dela, dentro da lógica de funcionamento do cérebro, que é diferente dos nossos pensamentos, do que a gente deseja para a nossa vida.
O cérebro não quer ficar mais rico, o cérebro não quer ficar mais magro, ele não quer ficar mais bonito, ele não quer ficar mais... Nada disso. Isso são nossas necessidades que a gente criou de acordo com a nossa sociedade. Isso é outra história. O cérebro quer ganhar energia, não perder energia, essa matemática aí que eu falei. Então, dentro dessa lógica, vai ganhar evitar a morte. Então, se eu vejo que eu tenho um risco, realmente, dentro daquilo, eu estou entendendo que tem um risco para a minha integridade, aquilo vai vencer o resto. Entende? Ele vai tomar um peso maior, ele vai roubar a energia dos outros. Ele vai furar a fila. Sim, sim. Mas deixa eu Nossa, voltar aqui, volta, vai Eduardo. lá. Então, para fechar, qual é a ideia da gente aqui hoje? Entender que clareza. Ah, eu sei, eu amei quando você falou assim. Eu sei o que eu quero, mas não faço. Aí eu falei, eu vou começar quebrando, eu sei o que eu quero. Porque isso é uma das primeiras coisas, isso a gente vai no beabá. Clareza. Para eu melhorar minha comunicação, para eu melhorar o funcionamento, para eu melhorar o hábito, clareza. E clareza tem que ser quando? Segunda, 9 horas, eu vou fazer isso. Não é segunda, porque segunda tem 24 horas. Então é segunda, 9 horas. Quando der, é igual a o procrastinar. Porque enquanto o dia não acabar, eu ainda estou na segunda. Então eu vou para academia. Eu vou para academia, eu vou levar a roupa para minha viagem. E quando der, eu vou na academia. Quando der, não vai rolar. Não vai Porque eu rolar, vou tem que arrumar colocar um 50 horário. mil desculpas para justificar o que eu não quero fazer. Sim. Então tem que ter quando. Quando? Onde Onde? eu vou ligar para os meus clientes no escritório, abrindo o notebook, vou ligar lá, segundas, 9 horas. Beleza? Por quê? Porque quando a gente liga a um lugar, além de a gente estar aumentando o detalhe, a gente está criando esse caminho, essa memória, essa vinculação com o que a gente quer fazer. Sim. Anota aí. Eu tô anotando Quando, tudo. onde? Não é a Miriam que falou aqui, Miriam consultora. É top, top. Tomar nota faz toda a diferença. Começo por onde? Qual é a primeira ação que eu tenho que fazer? A prospectar. Prospectar o quê, meu amor? Prospectar gravação. Eu vou abrir o Instagram, eu vou procurar a loja de carro, eu vou ver as pessoas que estão curtindo. Eu estou dando exemplo, tá, gente? Não tenho nenhum Ah, sim, conhecimento de prospecção, mas tá eu digo dando assim, certo, vou vai. pegar no meu histórico de clientes, vou no caderninho tal, enfim, seja específico por onde eu vou começar. Quando, onde é local e por onde eu vou começar. E por último, como é que eu vou confirmar que eu fiz? Quando eu tiver, eu me programei para mandar 10 mensagens de clientes. Depois que eu mandar as 10 mensagens dos clientes, aí eu vou dar o ticket. Entende? Então, quando, onde, Ok. começo como e como é que eu vou saber que eu fiz? Então, aí eu coloquei aqui esse exemplo. Antes, eu sei que para vender consórcios 1 milhão, eu tenho que vender 10 consórcios de 100 mil. Depois, na segunda-feira, às 9 horas, quando eu cumprimentar os colegas depois de ter entrado no escritório, eu vou entrar no Instagram, 9 horas da manhã em ponto. Eu vou escrever uma mensagem personalizada, mas que eu possa ajustar para as pessoas que eu mando. Eu vou identificar 10 pessoas que estão curtindo fotos da concessionária tal. Eu vou mandar direct imediatamente para essas pessoas e eu vou passar 10 minutos com o Instagram aberto aguardando a resposta. Percebe a diferença? Ah, você já De colocou um horário, quantos minutos ficaria ali? Sim, Porque senão você também vai ficar no Instagram, aí você terminou de mandar as mensagens, eu estou dando exemplo aqui, né? Terminei de mandar sim. as mensagens, eu vou ficar com o Instagram aberto 10 minutos. Bota o timer no celular, liga. Quando você enviar a última mensagem, você vai comemorar com você mesmo. E vai dizer, putz, eu sou uma pessoa que cumpre as metas. Fale, fale. Ai, eu tenho vergonha, vai numa salinha. Caramba, bate no peito assim, faz meta cumprida. Sim, Aí, a gente tem que dar esse parabéns, né? O nosso cérebro vai entender que você teve uma conquista. Por isso que colocar ali, se parabenizar por essas conquistas, você se motiva a alcançar mais alto, mais conquistas ainda. veja, quando a Que é gente igual pensa videogame, né? Você Quando sabe, a gente João? pensa, a gente ativa uma área do nosso cérebro. Quando a gente fala, a gente ativa outra. Quando a gente escreve, a gente ativa outra. Eu Então, faço. a gente tem muito costume de sobrecarregar o nosso sistema de pensamentos.
Quando eu falo, eu estou trazendo uma nova forma. Isso, inclusive, é um dos mecanismos de funcionamento da terapia. Você fala e a fala faz você perceber e colocar para fora coisas que vão além do que você pensava. Então, volte, quem já fez terapia sabe disso, você vai ter insights, mas é você quem falou. E quando você fala, e às vezes você se ouve, eu ativei um mecanismo aqui mental. Quando eu me ouço falando, eu falo, putz, Sim. entende? Então, assim, isso é, de volta, falar sobre como é que a mente da gente funciona. Eu tenho um incômodo, assim, grande, Ana, quando eu estudei neurociência. Falei, cara, tem coisas que tinham que ser ensinadas na escola. Na escola, gente, a gente devia sair da escola sabendo que só de a gente falar para a gente mesmo, aquilo vai ativar nossa mente diferente de só pensar, Sim. entende? A gente só Então, pensa. assim, são coisas simples, mas são coisas simples que somadas vão fazer a diferença. Então, Sim. se você, eu passei um tempo assistindo documentários de pessoas de sucesso. Então, de áreas diferentes, empresária, de futebol, assisti, eu nem sou gosto de futebol, assisti ai meu Deus, aquele que é bonito, da Inglaterra, David Beckham, Ah, sei, o assisti documentário. o Cristiano Ronaldo, assisti a Anitta, não é o estilo de música que eu gosto, mas assim, para buscar padrões de comportamento que eu associasse ao estudo da neurociência. E aí você vai ver, essas pessoas falam com elas mesmas, essas pessoas têm metas e clareza real. Não é quero ser rico, é eu quero ser isso, eu quero ser o melhor Eu vou jogador do fazer mundo, eu quero isso. jogar não sei aonde, eu vou fazer assim, 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 entende? Então, assim, putz, a gente tem que ouvir quem deu certo, né? Quem estudou mais do que a gente, quem fez as coisas que deram certo e vão criando essas, eu chamo de ferramentas para a gente somar no nosso dia a dia, para que a gente diminua essa percepção do esforço. Porque quanto mais ódio, quanto mais difícil, quanto mais sacrificado for uma nova ação que eu quero fazer, menos eu vou fazer. Eu vou Menos fazer por fazer. menos tempo. É natural, gente, é biológico, entende? Sim. O Luquinha colocou aqui, ó. Existe os amigos que colocam você pra baixo? Com Ô, Luquinha. certeza. Assim, Olha, para mim, eu nem gosto de ter essa amizade que me coloca pra baixo, eu vou te falar. Mas antes da dona da palavra falar, eu vou falar uma coisa pra você. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Grava isso. As pessoas, elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então, já começa por aí. E aí eu vou te dar a palavra, mas vou falar aqui também com a Miriam. O livro O Segredo da Mente Milionária fala sobre essa confirmação. Sim, eu fui também num evento de imersão de 3 dias sobre o livro da Mente Milionária e assim, cocriar o tempo todo. Mas agora a palavra vai para você. Fala, minha linda é, Cíntia. ele falou aqui, deixa eu até voltar. Aí ele colocou Dos amei, às amigos. vezes no Então, grupo mesmo. eu, sendo muito honesta, eu por muito tempo subestimei o poder do ambiente, porque eu achava Ambiente. que a minha mente era forte. Eu tenho a mente forte, eu me domino, eu não sou influenciada. Só que o que eu fui entender com a neurociência é que a influência, ela não é sempre direta. Então não é assim, eu vi um filme violento, eu vou ser uma pessoa violenta. Meu amigo trai a esposa, eu vou trair minha esposa. A gente pensa que se a gente não fizer aquela coisa direta, a gente não está sendo influenciado. E aí é o engano. Por Sim. quê? De repente, o meu amigo trai a minha esposa. Obrigada. O meu amigo trai a minha esposa. Ai, mas eu não vou trair minha esposa. Mas eu começo a olhar que às vezes eu faço mais coisa para ela do que devia. Ah, eu vou começar a dar uma olhada para outras mulheres. Ah, talvez eu Ah, traga. deixa eu responder para essa daqui que me deu uma Eu bola. tô Ah, normal. superestimando esse relacionamento, assim, vai que se não der certo, e se não der certo? Eu tenho que ter uma outra opção. E aí a gente começa, a mente da gente, Ana, existe um mecanismo neurobiológico, a mente da gente vai sempre tentar confirmar o que a gente acredita. Então, se eu começo a ver determinadas situações no meu entorno,
aquilo vai me impactar de alguma forma. Então, E por vai. exemplo, assisto jornal de violência, não tenho medo, mas posso me tornar uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa que duvida mais da Com humanidade. mais medo. E medo é a coisa óbvia, Ana. Eu aqui eu quero mostrar atenção, assim, porque foi o meu mecanismo. Como eu não via essa relação direta, eu desacreditava na influência do ambiente. Então, isso tudo é para dizer a resposta do nosso amigo. Sim. Se você tem, assim, tem uma série de coisas que influenciam, né? Principalmente mulheres têm muitas dificuldades de dizer não, as mulheres são ensinadas, né? Eu falo de mulher. Então, a mulher é ensinada a agradar, ela é ensinada que ela tem que ser aceita naquele ambiente, olhando para a vida de todo mundo por última dela. A gente não aceita nenhum elogio. Se eu digo que você tá linda, aí você vai dizer, ai, menina, mas essa blusinha aqui comprei na Shopee. É assim mesmo. Ai, Ai, tão menina, mas velhinha. É tão velhinha. porque a gente tem um constrangimento de ser elogiada. Ou senão eu vou falar assim, é filtro, viu, gente? Ó, tá vendo? É filtro. Constrangimento de ser elogiada. Por quê? Porque a gente foi ensinada de que até o elogio que é feito a gente deve gerar. Mas você vai estar sendo soberba, você está sendo uma pessoa metida. E os homens não têm tanto isso. E Eu por não quero isso que entrar. nem elogiam tanto. Eu elogio Tem mulheres a muito, todo sabe o que eu tempo. escuto de homem? É assim, ela vai ficar convencida. É, é Sabe o que é por isso? isso. É um homem inseguro. Sim, Ele tem medo de jogar a luz na mulher dele, porque ele não se garante. Então, se ela ficar consciente do valor dela, ela vai me deixar, porque eu não sim, vejo tanto valor em mim. Talvez ela esteja comigo porque eu sou uma opção okzinha. E sim. vai que ela acredita que o valor dela é muito maior, ela vai me deixar. É, Então, por que eu vou elogiar essa mulher? Às vezes, até dizer que gosta, dizer que ama, deixar a pessoa segura na relação. Gente, a base, eu digo a todos os meus atendimentos, a base de um relacionamento saudável é a segurança. Porque se você não está seguro na relação que você está, não tem sentido você estar ali. Vai pro sim. mundo, cair na área. Mas enfim, que estão chegando alguns comentários aqui que eu vou voltar para ler. Então, o que eu tenho a dizer é, o ambiente influencia demais. Se você não consegue conviver nesse ambiente é, tendo uma blindagem emocional e que ela só vai até certo ponto, porque assim, eu entendi isso também. A gente consegue desenvolver a nossa inteligência emocional para criar uma blindagem emocional, mas ela só vai até certo ponto. Não existe uma pessoa que seja absolutamente não influenciada pelo seu entorno. Então, hoje se fala assim, se você anda com 5 pessoas Você é a muito média magras, dessas você cinco vai pessoas. ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas ricas, você vai procurar como ganhar mais dinheiro. Se anda É com cinco verdade. pessoas... Cara, isso é a mais É pura verdade. verdade. É Mas verdade. o que eu tenho a dizer assim, importante para fechar esse ponto é, Sim. não ache que porque a sua influência não foi direta, isso não te influencia. Então, andei com 5 pessoas gordas, mas eu sou magra, certo, meu bem? Mas de alguma Já forma, já você vai ser a aquilo vai próxima impactar gordinha. como É, você leva as suas relações. sim. Então, uma pessoa que frequentemente te joga para baixo é um veneno. Tem um guru indiano que eu amei, assim. Eu salvei esse negócio, passei um tempo que eu ficava repetindo, mandava para um bocado de gente, que era, eu não sei se você já viram, é um vídeo aqui que a mulher pergunta para ele assim, quanto eu posso conviver com um parente, até quando eu posso conviver com um parente que me faz mal, alguma coisa assim. Aí ele disse, depende, quanto de veneno você consegue tomar sem morrer? Boa. É, porque eu não quero ficar perto de alguém que me faz mal, perto. Hoje eu já tenho isso, eu tenho isso, mas as pessoas, igual o Luquinha, não sei qual é o ambiente, se é de trabalho, se é algum grupo. E também, às vezes, as pessoas só falam porque elas querem falar Tem, e causar no outro, assim, que está eu não vou nela. entrar nesse mérito, Ana, É, porque é uma longa, sim, é uma aula que eu dou de autoestima. Mas, assim, é entender que existem diversos enfoques para analisar isso aí. Um deles é fortalecer a sua autoestima. sim. Porque se você não fortalece. E autoestima, gente, pelo amor de Deus. Popularmente, autoestima é me sentir bonita. Mas Mas não é autoestima isso. isso é autoimagem. É como você se vê, externamente, né? E como você se vê. Autoestima é autoimagem, autoconceito, é a sua identidade, é o que você pensa de você mesmo.
Alto valor é o valor e o respeito que você dá para você mesmo, e autocompaixão. Auto, você olhar para suas falhas com aceitação, autoaceitação, que é essencial. Aí, ó, é lindão. Então, você fortalecer todos esses pontos da sua autoestima vai te trazer uma autoestima verdadeira. Mas não existe uma autoestima, a gente vive, isso, gente, serve também para planejamento. A gente vive como se a gente chegasse num determinado lugar e aí a gente ia estar no platô, assim, cheguei, estou na satisfação. Então, quando eu tiver uma boa autoestima, a autoestima, ela é uma cebola, ela tem camadas. A vida toda você vai tirar algumas para chegar mais perto da sua essência. Mas você não vai ser a pessoa que tem autoestima inabalável em todos os pontos. A gente fortalece ela aqui para a gente conseguir galgar graus. Então, você não vai conseguir mudar o seu ambiente de trabalho, se afastando de todo mundo. Então, você tem que fortalecer a sua autoestima para não ser tão impactado por coisas que as pessoas falem. Mas você não vai ter uma autoestima inabalável, entende? A gente vai trabalhando para que ela seja fortalecida e que a gente tire essas camadas. Mas não pode ser, você não pode acreditar que vai ter um momento em que você vai chegar naquela situação da perfeição, que você não vai se preocupar mais com nada, que nada vai te abalar. Não existe isso, entendeu? Tem que ser psicopata, que aí já é outro problema, sabe? A pessoa Não tem tem o sentimento, não tem o emocional. uma empatia, não tem, é uma questão patológica, entendeu? Mas assim, nós humanos mortais, saudáveis, equilibrados, vamos ter nossas dificuldades sempre. A gente tira camadas, mas a gente vai continuar tendo E percursos tenta aí se para trabalhar. fortalecer, fazer É, de conta que você não tá nem vendo. Eu não gasto mais nem energia com isso. Eu é busco não nem gastar existem, energia. Já eu, que o eu cérebro trabalho, ele quer evitar isso, eu já programo mesmo. Ah, isso aqui nem me influ... E já me impactou muito, muito no ambiente de trabalho também. Mas é eu isso. hoje. É. Deixa eu ver Mas só aqui se tem pode. alguma. Aqui ele tá falando também o Rock bastante que ele trabalhava. é, Ele trabalhava na empresa com um grupo e agora ele trabalha home, trabalha sozinho e está sendo difícil. Mas é a mentalidade ali que é o que a Cíntia ela está falando. Você vai ter que colocar os seus afazeres, colocar o seu foco, detalhar ali, fazer o checklist e se precisar ser feito home, tem que ser feito, senão vai Ó, para o escritório. para não fugir do tema, eu vou te dar uma bem simplesinha, é o rock, né? Rock, o que que acontece? A gente não tem o mesmo compromisso em casa que a gente tem com o nosso trabalho. Então, se você acorda e sai de pijama para o quarto, o seu cérebro entende que você não está levando aquilo a sério. E você não vai enganar ele. Então, trabalhe em casa. Eu trabalho muito em casa. Isso aqui é Eu meu aprendi na escritório. pandemia. Na pandemia, Exatamente. eu comecei a trabalhar na pandemia em casa, eu fazia isso, começava a trabalhar de pijama. Eu falava, não, eu não estou com o comportamento de uma profissional. Não é, aí eu arrumei todo o meu quarto, falei, aqui eu vou deixar profissional, eu vou me arrumar, eu vou me maquiar, porque eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer isso. E ali eu comecei, ali eu entendi. Mas Então, eu prefiro um ambiente de trabalho do que às vezes em casa. Eu tenho que me concentrar mais, isso é fato. mas o ponto é aqui, Ana, assim, se ele saiu da empresa, ele não tem essa opção, ele está em home office, ele não tem a escolha. Então, ele tem que criar em casa um ambiente em que ele Sim. sinalize para ele mesmo que ele está levando aquilo a sério como trabalho. Troque de roupa, estabeleça horários, meu amigo. Fecha a porta. Eu vim Passo no para cá, escritório. Não minha tem um filha foi escritório dormir. ali? Fechei a porta, filha, mamãe não vai te dar mais tchau, vou dormir. Acabou, se ela pode bater aqui, pode chorar. Eu estou trabalhando. É como se eu não estivesse em casa. Então, a gente tem que ter um compromisso com nós mesmos, Sim, entende? Home office, ele exige muito mais disciplina, organização, muito porque é mais. muito mais fácil você sair da rotina do que Porque o você estar no cérebro não escritório. quer gastar aquela energia. Eu tô aqui, tô na minha casa. Por que que eu vou precisar trocar de roupa, fazer uma maquiagem, sendo que eu só vou falar por ligação? Aí, ora, a É, Raquel falando.
Depois que eu comecei a levantar cedo, trocar de roupa, se maquiar como se fosse sair de casa, já mudou minha rotina e coloquei regras de horário. Gente, é isso. Isso Então, muda até assim, pra ir trabalhar. Eu vejo gente trabalhar sem uma maquiagem e fala assim, nossa, não tá nem com pensamento que hoje vai vender, que vai fazer uma reunião com o cliente. É bem isso. é isso. Você sinaliza para você mesmo o tempo todo. Gente, a forma como a gente senta, Ana. Se eu sento mais relaxada, sabe? Mas eu tô aqui sozinha no escritório. Tô sentada, sabe, a bunda saindo da cadeira. Sim, Eu tô sinalizando para mim mesma que eu estou relaxada. Se sim, eu estou relaxada, eu não estou concentrada. Se eu não estou concentrada, eu não vou absorver informações na mesma capacidade que eu estaria se eu estivesse sentada e atenta. Você quer ver um exercício muito bobo? Você começou a ficar triste com alguma coisa, deu vontade de chorar, começa a olhar para cima. Você já viu alguém chorando e olhando para cima? não O que tem a nem gente faz? como. A gente Você olha para já baixo. chora assim. Porque Então, a lágrima já cai, né? Já é o sentido. mas não é pela lágrima, é porque a Não, gente pelo. sinaliza para a gente mesmo que a gente está cabisbaixo, e que quando a gente abaixa a nossa visão, pessoas tímidas, pessoas encabuladas, elas andam assim? Não, elas Não, andam assim. sim, Então, olhe para cima. sim. Comece a falar com você mesmo Postura. olhando para cima. É. Não Tem, com as tem. pessoas, tá, gente? Só para a informação ficar Sim, bem clara. Se você vai falar com pessoas olhando para cima, você vai passar uma postura de arrogância. Você tem que olhar no nível da pessoa. sim. Mas Uhum. você com você mesmo, nossa, eu estou num dia baixo astral. Quando você for falar aqui, né, porque você cumpriu sua meta, fale olhando para cima. Até a posição do super-herói, né? Faz muito sentido É a posição do. porque são coisinhas, são hackzinhos, sabe? Sim, Que a gente sinaliza, a gente vai aprendendo, eu fui aprendendo isso na neurociência, que a gente sinaliza para a gente mesmo que aquilo é importante, que sim. eu estou levando a sério, que eu estou positivo, que eu estou acreditando em mim, Que enfim. realmente é daquela autoconfiança. É bem isso. Mas pode, Então, pode. exercício anotado de hoje. Quando, onde, como é que Que eu começo, qual começa é a por ação onde? e como é que eu vou saber que eu completei. Detalhe. Gente, assim, fui muito repetitiva aqui, né? Mas eu sei que a gente vai aí. A primeira vez que está trabalhando em home office, naturalmente você vai ter mais desafios. Mas, então, vocês vão fazer esse planejamento colocando o mínimo que você tem certeza que você vai cumprir. E aí, tem um lugar que coloquei. De 7 dias. Não, vocês trabalham 5 dias, né? Dos cinco Seis dias. dias, 6 dias úteis. Ok? Depende, tem gente que É, trabalha três, quatro, cinco. vamos botar que seja 5, vai, porque o Cinco sábado já é dias metade. úteis. 4 você vai fazer, porque Quatro. é o mínimo, entendeu? Então, é, você vai criar essa rotina muito desenhada e vai fazer aquilo por no mínimo 4 de 5 dias. Entende? Porque Quatro, tudo bem, cinco. um dia pode acontecer, mas ele é o mínimo. Então, é aqueles 5 minutos da leitura que dá vergonha. Sim, Gente, qual é a justificativa que eu tenho para não ler 5 minutos, pelo amor de Deus, entendeu? Então, sim. vamos Igual o para meu para cima. academia, igual o meu para Igual ir aí pra para academia. academia. Na hora que você bota a roupa, que você desce, e aí você vai estar lá, você vai se obrigar a fazer 5 minutos. Aí, quando você descer no primeiro dia, olhe como são as coisas, Ana. Depois você me diz se eu estou mentindo. Você vai dizer, eu já estou aqui, eu vou fazer 1 hora. É, é, Aí, só que isso é perigoso. Porque você não está acostumada, você vai ter mais dor, você vai ter mais resistência, porque você teve uma... Aí, quando for no outro dia de você ir, você vai dizer, ai, gente, cansei demais. Entende? sim, Então, a gente fica se enganando. sim. Você vai no primeiro dia e faz 1 hora, e aí você vai passar de novo vários dias sem ir. Sim, é Então, verdade. escuta o Ou raio pega um da monte de mentora. peso, aí fica com dor, não consegue mais nem levantar o braço outro dia, fala, o quê? Vou voltar lá pra quê? Vou fazer isso não. É isso. Ó, Aí o você pensa o que quê? Não faz. Então, a gente é é, mentora para isso, gente. A gente estudou, sim, a gente treinou, a gente fez. Assim, de verdade, muitas mudanças foram feitas na minha vida, além de mudanças e mentoradas. Então, ela fez alguma pergunta aí, não vi qual foi. Ana, me nota nessa pergunta, mas eu não Então, entendi. depois pode repetir, eu me perdi também. É. Então, escuta o que a gente fala, não tenta fazer a dieta de tudo Já de uma tem o vez, a academia de método, tudo de uma né? vez. Exatamente. E não é à toa, né? Sim, não é à É toa. estudo mais experiência. Sim, Então, vocês entenderam que vocês precisam de um mapa, não só de uma meta.
Mas e aí? Eu tenho um mapa, eu já tenho clareza. E como é que eu vou saber qual é o próximo passo? O que que eu ainda não faço se eu já tenho um mapa? Não basta ter um mapa. O mapa é o primeiro passozinho, que é a clareza. Eu queria dizer para vocês Essa, que vocês não são vilões. O problema não está na sua força de vontade, é uma guerra que acontece dentro do nosso cérebro porque a gente não entende quais são as necessidades dele. Em vez de a gente tentar agir de uma forma que escute quais são as necessidades dele, a gente está tentando brigar com ele, dizendo: eu sou mais forte do que você. E aí você entra num campo de batalha que a chance de você perder é imensa. Por quê? Eu vou entrar agora numa outra parte da aula. Eu vou ser mais rápida, tá, gente? Porque eu me empolguei na primeira parte por causa do fica horário. tranquila aí. É o teu Mas tempo. vamos pensar Você tá assim: em a casa. gente tem dois sistemas. Eu volto para a história do sistema. Gente, isso eu estou falando sempre aqui de forma simplificada, né? Porque é uma didática para vocês entenderem, não é aula de pós-graduação. A gente tem um sistema límbico, que é o sistema mais preventivo, ele fica aqui pelo meio do cérebro, e a gente tem um córtex pré-frontal. Pense que você tem dois personagens morando na sua cabeça, lembra lá do Divertidamente. O sistema límbico, ele é a criança de 3 anos impulsiva. Ele quer prazer agora, conforto agora e evitar dor agora. Ele não entende o depois, amanhã. Para ele é agora. A Ele criança fica age nas exatamente emoções. assim. Se você disser à sua filha, não, não faça isso, que amanhã eu vou lhe dar um presente. Você quer um presente agora ou 5 presentes amanhã? A criança de Uhum. 3 anos, ela quer o presente agora. Ele é o nosso sistema límbico. O córtex pré-frontal, essa parte de frente da testa, é o nosso planejador estratégico, é o nosso adulto. Racional. Ele vai ver o planturo, planejar consequências, adiar gratificação e tomar decisões mais ponderadas. Então, ele sabe que a academia vai fazer bem, ele sabe que fazer a ligação para o cliente é importante. E aí, a gente tem que entender quem é que está no comando. As duas partes não têm a mesma velocidade. O sistema límbico, ele é o sistema de proteção à nossa sobrevivência. Lembra que eu falei lá atrás? O que é mais importante? O que é que vai ganhar? É eu planejar, é eu racionalizar, é eu pensar assim. Gente, eu vou falar da selva porque a gente tem que entender que o nosso cérebro ele é o mesmo de quando a gente vivia na época da caverna. O desenvolvimento, a estrutura cerebral, o mecanismo de funcionamento é o mesmo. Então, a nossa mente, ela quer proteger e dar segurança para a gente. Se eu estou Poupar. correndo de um leão, é mais importante eu ativar o mecanismo rápido e correr também, ou eu ficar pensando, se eu pular no rio, eu vou ter mais tempo. Mas eu posso subir em cima da árvore. O leão está vindo, e eu estou aqui pensando. Mas eu podia fazer uma faca. Gente, não funciona. Então, Não, entre sai o correndo. mecanismo, exatamente, entre o mecanismo do sistema límbico, que é proteger você, e o mecanismo de racionalizar e planejar, o primeiro vem antes. Ele chega antes da mensagem dele no cérebro. Sim. Então, ele é mais rápido. E quando a gente tá, piora, quando a gente está estressado, cansado, com fome, ou seja, quando a gente atrapalhou aqueles mecanismos lá de a gente estar com menos energia, a gente está mais cansado, o límbico ele vai ser ativado com ainda mais facilidade. Tanto Por que quê? outro dia minha mãe falou assim: sai do TikTok e para de comprar, ainda mais à noite, cansada. Você tende a comprar mais. Isso porque você está mais suscetível. Se você tiver mais estressado, se você tiver numa mulher em fases hormonais de uma TPM, e influencia. A gente tem que pensar que os hormônios e as emoções, elas são o rio que inunda o nosso cérebro. Esse rio vai lavar ele, vai influenciar ele, vai molhar o nosso cérebro de emoções para um lado ou para o outro. Tudo é emoção, gente. Eu não vou entrar nesse mérito aqui também, mas Sim. assim, essa história de sejamos só mais racionais é uma grande bobagem, porque a racionalidade ela nasce no terreno da emoção. A questão é que a gente tem medo das nossas emoções, a gente foge das nossas emoções. Por isso, para evitar a emoção, a gente acha que a racionalidade é o que vai nos resolver. Mas dentro da nossa racionalidade, existem emoções que estão nos empurrando para uma coisa ou outra. Então,
Eu estou sendo mais racional porque eu estou comprando esse carro porque é o que vai caber à minha família, mas vai ter uma emoção associada ali, vai ter um sentimento. Eu estou trazendo mais segurança para minha família. Eu estou sendo mais racional, mas eu, em algum grau, estou sendo emocional. A gente não se desassocia dela. Sim, Então, eu quero aqui que vocês entendam que essa parte pré-frontal, que é o que eu estou dizendo que é do planejamento, ela gasta mais energia e se cansa com mais facilidade. Ela é a última parte do cérebro que se desenvolveu. E quando a gente vai estar numa. Imagine uma situação de birra, né? Eu trouxe essa analogia aqui da criança e do adulto, que se o adulto não é maduro, quando a birra acontecer, quem vai ganhar no grito é a criança de 3 anos. Na sua criança é a mesma coisa. Desculpa, na sua mente é a mesma coisa. Então, entre o lado instintivo, esse lado que responde ao perigo, que chega a mensagem mais rápido, e o lado do, eu preciso, o prazer agora, eu vou olhar o celular ou eu vou ligar para 10 clientes? Eu vou olhar o celular, porque aquilo vai me dar um grauzinho de satisfação. Então, entre olhar para o celular, que vai me dar um grauzinho de satisfação, agora, agora. sistema límbico, e não, eu vou ligar para 10 clientes para quem sabe algum vir aqui e quem sabe eu gerar alguma venda. E eu ganhar lá na frente. Mas eu quero a recompensa agora. Ora, a internet, a rede social, a base dela é esse nosso sistema de recompensa imediatista. Porque qualquer veja, quantas vezes a gente acessa o celular no dia? Você está em qualquer. Antigamente a gente estava numa fila, fazendo qualquer coisa, a gente estava esperando. Hoje a Sim, gente pega o celular. Por quê? Porque ele vai gerar para a gente esse estímulo desse sistema de recompensa imediata. Qual é o problema desse sistema de recompensa imediata? Ele é efêmero. A recompensa ela é muito pouca. Ela é um MM. Pega um pacote de MM, você não come um. Você come um, você come mais um, você come mais um. Para você não comer o pacote todo, você tem que ter coisas ali, mecanismos a mais para dizer, não, isso daqui eu vou parar. sim. Mas a chance de você comer só um ou dois é muito pequena, porque ele foi feito para que Pra você comer fique mais. tendo aquele prazerzinho e você continue ali comendo ele. Então, o cérebro da gente não sabota a gente, é a gente que não sabe lidar com ele. Exatamente. A gente não entende por que que ele está fazendo o que ele está fazendo. Veja, É. gente, isso é clareza, é Deixa, entender. Oi? desculpa, vou dar resposta pro Luquinha. Pode terminar, vou dar resposta pra Estava ele. dizendo que isso é clareza. É a gente entender como é que esse raio da mente da gente funciona. Porque só ficar falando que você está se sabotando é porque você está tentando a bendita da força de vontade. Então, quando você parte para uma nova ação, ligar para 10 pessoas, fazer isso, o seu cérebro vai entender aquilo como um risco, como uma coisa que ele não está acostumado, como um gasto de energia muito grande. E ele vai fazer o quê? Ele vai lhe dar muitas justificativas para você não fazer aquele Pra não fazer. comportamento. Olha, deixa eu só pegar no celular 10 minutinhos, 10 minutinhos. E aqueles 10 minutinhos viram uma hora. Deixa eu tomar um cafezinho, rapidinho aqui, 10 minutinhos com os amiguinhos, e aqueles 10 e A aquele a hora. conversa fica lá. Sim, Então, é, a gente entender que essas ameaças que geram na nossa mente vão fazer a nossa mente querer buscar evitar esse desconforto. Por isso que um dos mecanismos é a gente ir aos poucos, trazendo clareza e sim. fazendo aos poucos. Então, eu tinha dado a Ana, um tempo atrás, uma das ferramentas que é o empilhamento de hábitos. Hoje eu vou dar uma ferramenta parecida, que a gente trouxe a ferramenta da clareza, e essa ferramenta é para evitar essa sensação de que eu estou fazendo algo muito difícil, eu estou fazendo algo muito trabalhoso, e eu quero evitar esse desconforto. Eu prefiro a situação que vai me dar um prazer e uma sensação boa. Sim. Chama agrupamento de tentações. É uma técnica que foi feita estudos e ela demonstrou um aumento de 50% em as pessoas fazerem atividades que consideravam mais difíceis. Qual É é a lógica? agrupamento de. Agrupamento de tentações, Ah, tentações. da Kate Milkman, Não sei. de Milk e Men. Agrupamento de tentações você vai achar. Temptation Bundling. Qual é a lógica por trás? Lembra que eu falei a vocês há pouco do nosso sistema do cérebro, que ele
ativa o prazer agora, ele interpreta a tarefa difícil como ameaça, a gente fica tentando brigar contra isso. Essa técnica vai usar é, esse sistema ao nosso favor. A ideia é, você amarra algo que você precisa fazer, mas está evitando, com algo que você quer fazer. E normalmente você faz sem esforço. Então, é a regra do. Aí vem a hora, podem anotar. Eu só posso, entre aspas, prazer, enquanto eu faço coisa chata. Eu só posso prazer enquanto eu Por faço exemplo, eu coisa só chata. posso beber minha cervejinha se eu fizer minha academia. Isso. Eu só Mas posso entrar no celular se eu já falar com 10 clientes, tipo essas coisas. exatamente isso. O ideal é que sejam situações que você consiga fazer simultaneamente. Por exemplo, você não gosta de fazer ligações, mas ama tomar café. Então, você só vai pegar o seu cafezinho, vai começar a ligar para as pessoas e você vai tomando café enquanto você liga para as pessoas. Mas tem coisas que você não vai conseguir fazer concomitante. Por exemplo, trabalhar e ir para academia. Isso aí você vai, a cerveja e ir para academia. Então, se coloque essa obrigação. Mas lembrando, gente, tem que ser, não pode ser uma coisa que você vai enganar você mesma. Eu só vou tomar a cerveja quando eu fizer 5 dias de academia. Você vai descumprir. É, Entende? Então tem que ser aquela meta pequena que você consegue atrelar uma coisa à outra. Essa do sim, café e do trabalho é muito fácil. Então, sim. todo dia eu tenho a pausa do cafezinho. Eu só vou para a pausa do cafezinho depois de ter ligado pelo menos para Fazer 3 pessoas. uma troca. Exato. Uma troca. Não é uma troca, Ana. Não pode É ser um, uma troca. é, veja, eu tenho um hábito já estabelecido. Aquele caminho lá que eu passo, ele já está consolidado. Aquele caminho do mato alto, ele vai me dar trabalho. Então, eu puxo um para perto do outro, entende? É realmente uma forma de racionalizar e de usar o mecanismo que a nossa mente trabalha a nosso Para favor, incluir o e outro, dividir sim. na força de vontade. Mas Sim. volto a dizer, tem que ser uma coisa, gente, proporcional. Não pode ser 5 dias de academia para um copo de cerveja, entende? Porque Sim, você mesma vai descumprir. sim. Eu Tem alguma vou. pergunta aí, né? Não, eu vou só te agilizar. Aqui tá 10 minutos, minha bateria. É 10% só de bateria. Eu estou terminando. Quem me dera 10 minutos. Pode ir lá, vai. Então é isso. Tem outros exemplos. Você procrastina para fazer relatório, preencher planilha, mas você ama ouvir música. Então, eu vou escutar música enquanto eu faço a Eu planilha. preencho. Legal. Porque planilha, ou escutar música faz parte do meu dia a dia. Eu, por exemplo, eu tomo banho ouvindo música. Sim. Então, mas eu já não consigo me concentrar ouvindo música, entende? Uhum. Eu não gosto de trabalhar ouvindo música. Uhum. Então, para mim é uma coisa que me atrapalha. Mas eu consigo fazer o se depois. Eu Sim. só vou hoje tomar banho ouvindo música se eu terminar determinada coisa, entende? Entendi. Então, assim, você é fiel com a sua própria palavra. Sim. Tipo a sua Por que que conquista. funciona? Porque você está unindo o sistema da ameaça ao sistema do raciocínio. Você Sim. está vinculando um comportamento que é novo a outro que já está Que consolidado. já está ali. Deixa eu responder Isso, só rapidinho gente. aqui, Luquinha. Você Pode tá aí, ir. Luquinha? O que que acontece quando você trabalha em time, em grupos, e às vezes um vendedor mexe com você, ou mexe com todo o time? Fica, sabe? E tem em todos os lugares, não é só onde você trabalha. Se você sair daí, você vai ter isso em outro lugar. Você que tem que aprender a lidar com a situação. O que que eu vejo quando acontece isso? Eu vejo que a pessoa ali está querendo me desestabilizar. Por quê? Para que eu não venda. Eu não vou conseguir alcançar. Ele pode pensar o seguinte: eu vou evitar com que a Ana ou você, Luquinha, eu vou atrapalhar, eu vou ficar te enchendo ali para que você não venda, por quê? Porque eu quero alcançar e você não. Eu não vou deixar você alcançar. Então tem N motivos. O que eu, Ana, sempre fiz. Eu falo isso em todos os lugares, ou qualquer lugar que eu passo. Eu faço o meu trabalho, eu tenho que entregar o meu resultado. A amizade vai ser uma consequência disso. Então, eu não estou indo lá para fazer amizade. A amizade vai ser uma consequência do que vai acontecer nesse ambiente. Mas o meu principal, o meu foco sou eu mesma. Começou com gracinha,
fecha o seu ambiente, fecha você, fala, olha, eu não gostei disso, eu estou focado aqui para trabalhar agora e eu preciso me concentrar. Mas não se pega, porque as pessoas, de novo, elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então ele vai tirar a sua atenção para que você não produza e para que você não alcance o seu resultado. É isso que você quer? Dar essa atenção para a pessoa? Eu não vou dar. O meu tempo é muito mais precioso. Os meus planos são muito mais preciosos. Então, a outra pessoa ali do lado falando, eu nem ouço. E, É Ana, isso. assim, as pessoas vão ficar muito incomodadas quando você conseguir fazer algo que elas não conseguem. Porque você joga a luz na, na falta Da luz do sabe, de outro, né? compromisso, Ah, de vontade, na falta de disciplina, na falta de inteligência. Então, é muito desconfortável estar em um ambiente que tem uma pessoa que se destaca. Se a pessoa não conseguir, não tiver a sua autoestima bem trabalhada, ela vai ser, uma das formas de lidar com isso é a agressividade, é você diminuir o outro, porque quando eu diminuiu. te diminuo, eu sinto que eu estou mais equilibrada com você. Então, Sim. entende? Tem E o que ele vários tá falando está nele, é dele. O problema é ele, Exatamente. não é você. Pensa É, assim, o que o outro está falando de você, ele está falando é dele mesmo. Então, não eu se falei prende. isso ontem, eu dei uma aula e eu falei isso, tem uma frase que eu gosto, assim, se as pessoas começassem a entender o tanto que elas revelam delas mesmas nas críticas que elas Tá fazem e fazendo elogios, com outro. elas seriam muito menos críticas. Nossa, Porque quando a gente nem abriu a critica boca. os outros, a gente revela muito sobre a Sim, gente, muito. sim, sim. E aqui eu não sei se você está finalizando, mas vou falar até para você dar um recado para 2026. Mas a Raquel falou que ela e o marido, eles participaram de uma campanha e eles trabalharam juntos e conquistaram esse prêmio de viajar com acompanhante, fizeram um cruzeiro. Eu sou muito disso. E sabe o que acontece, Raquel? Além de vocês visualizarem, né? Vocês, primeiro, foi aquilo que a Cintia falou. Além de você pensar, você visualizou, vocês montaram um plano de ação, porque vocês queriam muito conquistar esse prêmio. Então, vocês colocaram em prática. Vocês não deixaram só no falar. Ah, mas eu quero, nossa, tá tendo prêmio. Ah, mas foi tão difícil. Não, vocês foram atrás. Então, vocês entraram em movimento para acontecer. E parabéns, esse, todo o resultado é sobre isso. É a gente não só pensar, é a gente planejar, pensar e executar. Com clareza. Com Tire da mente e clareza. coloque no papel. O Maior, mapa, com é, clareza e o mapa e percorrer. Mas agora você que vai finalizar. Você vai finalizar, eu quero que você deixe um recado para o pessoal também aqui para 2026. Eu já estou começando antes, não é assim, vou começar o ano que vem, eu já me programo para começar antes. gente, quem tá pegando esse gancho aí, Ana, quando a gente trabalha de uma forma mais organizada, a gente começa a planejar a segunda-feira no domingo. É a mesma coisa do ano novo. Então, em dezembro, você está olhando para as metas que foram cumpridas, que não foram cumpridas, olhando para aquele ano, fazendo a retrospectiva e fazendo um planejamento realista do próximo ano. Não adianta você dizer que Uma vem de meta que você dê zero. conta. Exatamente. Então, assim, se coloque metas realistas, se coloque metas mínimas. Eu sou meio contra todo mundo, né? Assim, como você vai botar meta mínima? É porque, gente, eu sei que a meta máxima você não vai rolar. É academia de 5 dias, sabe? A gente começa fácil, pouco, devagar e sempre. É sempre. Fácil, Constância. pouco, devagar, constância. O nosso cérebro não é um músculo literal, mas é um órgão que se fortalece pela constância. E, repito, constância não é intensidade. Não importa se você foi para academia 1 hora, se você foi para academia 10 minutos. O seu cérebro vai dizer: caramba, ela é uma pessoa que fala para ela mesma que ela vai fazer e ela vai e E ela faz. faz. Sim. É isso, Ela gente. já é vitoriosa. Exatamente. Esse Faço músculo vai pouco se e sempre. fortalecer com quanto mais vocês fizerem. Obrigado, Ó, gente. Parece que A gostaram aí Raquel bastante. adorei também, viu? Resume aqui Obrigada. pra gente, ó. Fácil, pouco e sempre. Amei vocês, Passo pouco, gratidão. pequeno, devagar.
E e pequeno, constante. devagar, isso. Deus abençoando vocês, meninas que ajudam os homens, boa. E assim, pessoal, live aqui toda quarta-feira. Todas as quartas temos lives, mas essas duas últimas semanas não. Então vamos voltar no dia 7. E depois, o arroba Menos da, conflitos, da Cintia é arroba menos conflitos, né? Com um S, no menos plural. conflitos. Isso, menos Que eu desejo conflitos. para a vida de todos vocês em 2026. Menos conflitos, mais ação, mais resultado. E eu quero deixar um convite depois para 2026, Cíntia. Vamos fazer uma live de gatilhos mentais. Do Vamos como sim. que ele resolve mesmo na venda. Vai ser bem legal. Você falou um pouquinho do sistema límbico e do neocórtex. Aí eu falei, nossa, vai ser legal a gente fazer uma live de gatilhos mentais. E muito obrigada. Eu espero que todos vocês façam já o planejamento, já comecem e coloquem mesmo ali o tempo e façam. Eu falo que isso é otimizar o tempo e dar mais valor ao nosso tempo também, né, Cindy? É isso. Criem o tempo de vocês. Não esperem sobrar o tempo de vocês. Sim. Criem o tempo para o que vocês acham importante. Criem, criem o tempo, criem. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos. Um feliz Natal para vocês, um feliz ano novo. Ó, conteúdo aqui, gente, vai continuar, viu? Todos os dias no feed, no Stories. Segue a Cíntia. Lá ela coloca muita coisa aqui, assim, muito conteúdo. Depois lá ela vai falar também, tem a mentoria dela. E Eu faço assim, mentoria com mulheres falando de inteligência emocional, de comunicação voltada para essa inteligência emocional, que é para você ter menos conflitos no seu ambiente de trabalho, eventualmente no seu ambiente pessoal. Cada pessoa vem ali com uma necessidade mais latente, né? Mas é muito sobre usar esses mecanismos da neurociência para mudar comportamentos e a gente viver melhor, ter mais qualidade de vida, levar a vida de uma forma emocionalmente mais sábia. sim. Que vocês batam a meta agora em dezembro já. Eu ainda não bati a minha, mas eu tô na correria. Que vocês batam a meta e já vamos deixar o planejamento para 2026. E assim, é vender 1 milhão no mês com constância e até mais. Cíntia, Amém. muito obrigada. Eu vou terminar só para a gente conseguir pegar a live, senão eu não consigo postar. Tá E bom. pessoal, muito obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Cíntia, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Para I todos love you, vocês, te amo. gente. Depois a Ótimo gente ano. Você conversa. é querida. Muito obrigada pelo seu tempo, Nada. pelo seu conhecimento. Muito obrigada, riquíssimo. Eu aprendo toda vez com você e assim, obrigada mesmo, gratidão, tá bom? Obrigada. Obrigada. Que Deus Tchau, continue tchau, te gente. iluminando cada vez mais. Beijo, Todos nós. obrigada. Beijo. Amém. Tchau, Beijo, tchau. tchau.